Todas as semanas recebemos a esta mesa convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de receber novamente a esta mesa para um tempo de comunhão, conversa, compartilhar de experiências. Uma mulher de Deus, alguém que tem um depósito extraordinário dos céus para compartilhar com essa geração, principalmente voltado às mulheres, aos relacionamentos. Estou falando da missionária, vocês não sabem, mas eu vou revelar, Josiane, mais conhecida como Ju Mendes. Missionária Ju, seja bem-vinda ao Eu Acredito. Fazendo passar raiva logo na abertura. Rapaz, o inimigo quando não vem... Ninguém sabia que era Josiane. A cara do Ian foi melhor ali. Eu não acredito, não. Eu não acredito que ele fez isso, não. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, mesmo passando raiva logo no início. E eu não tenho dúvidas que hoje vai ser um dia especial, assim como tem sido os outros episódios. O Eu Acredito Podcast tem sido muito relevante nessa geração, sabe, Fábio? Eu percebo que você tem feito um verdadeiro serviço ao reino de Deus, permitindo com que esse espaço seja de propagação sadia para a palavra de Deus ser muito mais disseminada como tem sido. Perfeito. Ju, que alegria poder receber você novamente aqui. Acompanho o seu trabalho e eu sou um admirador do seu ministério, daquilo que Deus depositou na sua vida. Mais uma pergunta já associando e atrelando o seu nome. No meio artístico, é comum as pessoas usar um pseudônimo, né? Às vezes o camarada lá chama Alan e ele coloca o nome de João Bosco, porque para fazer uma dupla fica chamativo e convidativo. É mais comercial, né? É mais comercial. Mas no reino, na igreja, no evangelicalismo, as pessoas não fazem muito isso. Isso não é muito comum, usar um codinome artístico, né? Esse nome, Ju Mendes, você usa como nome artístico ou é simplesmente porque colou? Olha que legal, né? Então, o Ju é porque o Senhor, meu pai, ele me batizou com um nome que nem ele nem ninguém chama, nunca chamava. Então, desde criancinha, sempre chamavam de Ju, Juju. Então, eu cresci me identificando assim, porque eu sempre ouvia dessa forma, até nas escolas. Quando a gente chegava na hora da chamada, os professores colocavam ao lado, Ju. E aí, quando chamava meu nome, eu não reagia de imediato, porque não era comum. Então, sempre foi nessa linha. Então, o Ju, ele não veio como uma ideia de uma identidade artística. Ele, para mim, é, de fato, a minha identidade, de tal forma que nós estamos alterando no documento mesmo. Então, vai ser Ju de quê? Só de Ju, não é de Ju de Juliane, de Júlia, nem nada. E não é nem um apelido de abreviação do nome, porque você vê, o nome não é parecido com o apelido, sempre foi dessa forma. Então, hoje, se você falar do meu nome completo, eu não consigo olhar para mim e para o nome falar, esse nome é meu. Eu não consigo fazer isso. No meu cérebro, realmente não tem essa identificação. É por isso que nós estamos alterando também em cartório, mas não foi não com uma ideia de trazer um nome comercial, não foi. Até porque, assim, dentro do meio evangélico, o Ju, ele é mais complicado. Porque quando eu vou pregar em algum lugar e é um pastor que vai me apresentar, eu noto que eles ficam tanto quanto constrangidos em falar Ju. Aí, geralmente, eles falam Ju, como ela se identifica, para não parecer que é uma intimidade, né? Sim. Então, fala Ju Mendes, como ela se identifica. Mas não foi com esse objetivo, não. Na verdade, nunca nem tinha pensado com essa ideia que você apresentou agora. E qual é a sua visão sobre esse pseudônimo que os artistas geralmente usam para atuar na sua área de trabalho? E dentro da igreja também, eu já conheci algumas pessoas que têm um outro nome, mas usam um nome artístico. Isso não tem relevância nenhuma no reino? Ou a pessoa usa de uma inverdade para se incorporar em um personagem? Qual a sua visão? Interessante. Se falarmos de meio artístico para além do evangelho, eu vejo isso como parte do trabalho. É um personagem de fato. Então, o cantor não é a identidade da pessoa, é um personagem. O ator, a mesma coisa. Agora, no meio evangélico, eu realmente não conheço muitas pessoas que... Na verdade, eu acho que eu não conheço ninguém que faz isso. Jacinto do Manto. O pastor. Ah, sim. Mas não, ali é um personagem. É um personagem. É um personagem mesmo. E é o trabalho de personagem dele. Nesse sentido, eu não sinto que é uma inverdade, porque ele se apresenta como Jacinto do Manto, mas como um personagem. Então, as pessoas que assistem não é alguém que finge ser assim. É alguém que mostra, que cria e atua num personagem como ele. Então, nesse caso, eu não vejo como
uma inverdade. Assim como no meu também. Se formos olhar a nível de alteração de nome, de identidade, nós temos relatos bíblicos de pessoas que Deus fez isso. Sara, Abraão, Sarai, Abrão, Jacó, entre outras pessoas, até a Esther, Radassa, que teve essas alterações. Então, biblicamente, tem pessoas que, para um ofício específico, para uma missão, para um tempo de Deus na sua vida, tiveram os seus nomes alterados. Então, nesse caso, eu não acho que tem uma intervenção, uma interferência também. Não, até agora eu nunca fui convencida de que tem. Eu também acho que não, né? Tem um pregador que eu gosto muito dele, respeito muito a unção, o ministério, já esteve até aqui. Por exemplo, ele carrega o nome de Trovão, né? Júnior verdade. Trovão. Mas será que está na identidade dele como Trovão? Ou é apenas um codinome por causa da sua voz? É verdade. E teve uma época que as pessoas colocavam esse nome, Fábio do Manto, Gilson do Mistério, e Léo Canela de Fogo. Teve uma época que as pessoas associavam isso muito ao ministério, né? Quanto mais impactante o nome, mais relevante parece que era o ministério da pessoa, né? Eu não sei se é da época... Eu já vi uma moça falando, eu sou pastora fulana de tal das Matas Fechadas. Não, isso aí já é viagem, né? Aí a pessoa já tá indo bem, bem além. Olha, quando eu vejo alguém usando o seu ofício para atrelar a sua identidade, eu também vejo isso na Bíblia. João Batista. Batista não era o sobrenome dele, mas era o ofício dele, porque ele era alguém que batizava. Jesus Cristo. Cristo em resposta à crucificação, à cruz. Então, eu vejo na Bíblia também pessoas que usam que dentro do seu ofício era identificado a sua identidade também. No caso do Júnior Trovão, eu acredito que não seja pela força do nome Trovão, mas porque faz parte da identidade dele por meio da voz. Então as pessoas ouvem a voz dele que parece uma voz de trovão. Então fica essa associação, é o Júnior Trovão, por causa da voz. Mas não creio que ele tenha aderido esse nome por uma questão de comercial. Não acho que seja comercial. Agora é fato, né? Existem nomes que combinam com o perfil da pessoa. Por exemplo, Júnior Trovão. Por que Trovão? Aí você vai ouvir a voz do cara, Trovão por causa da voz. Surreal, né? É surreal. Uma voz muito potente. Eu não posso colocar Fábio Trovão, porque vão ouvir minha voz. Assim, no máximo é uma chuvisquinha. Já pensou, uma brisa. Já pensou se o nome do Anderson Silva, o lutador de MMA, fosse Anderson Trovão? Não aí eu ouvi o como. cara falando fino depois, aí não tem como, pô. Não. Ó, Ju Mendes combina contigo, com o seu perfil. Agora existem alguns nomes que não combinam com a personalidade da pessoa, né? E a Bíblia geralmente deu nome às pessoas conforme a realidade que eles estavam vivendo. Abraão recebeu o nome de Abraão quando Deus lhe fez promessa em que ele seria pai de nações ou de multidões, né? Israel também. Israel também, né? Jacó tem o seu nome trocado. Deus tem um negócio com nomes, parece, né? Ele tem algo e é um mistério aí que ele usa com alguns. E hoje eu vejo isso, sabe? Quando eu ouço o meu próprio nome, Ju Mendes, eu associo também a minha chamada. Eu não sei, eu não consigo distinguir. Quando eu ouço o meu nome, eu consigo ver a minha identidade dentro daquilo que Deus me chamou. Para mim, é compatível. Inclusive, além de sempre ter sido assim, hoje, quando eu me vejo exercendo, eu vejo alguma notícia relacionada a mim, eu consigo atrelar. A minha identidade, de fato, é essa aqui. E qualquer outra, não... Até quando alguém falou assim, você vai trocar no cartório? Eu fiz, vou alterar no cartório, porque já que eu estou usando, então pelo menos que seja algo legítimo. E aí alguém falou assim, mas vai botar Ju? Coloca Juliana. Eu fiz, mas então, Juliana eu não me identifico, não é o que eu vejo. Nem Juliana, nem Júlia, essas coisas eu não vejo. Então é Ju mesmo, vai ficar isso aí. Pronto, e tá feito, né? Tá resolvido. Agora é a pessoa ter convicção da sua real identidade. Tem que ser muito Por exemplo, José foi levado para o Egito, depois de tanto processo que ele passou, teve o seu nome alterado, mas quando os seus irmãos chegam diante dele, ele se identifica. Eu sou José, né? Exatamente. E nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão se tornando personagens. E assim, para além do nome, eu acho que hoje nós estamos nessa realidade, as redes sociais cooperam muito com isso. São pessoas que elas desenham um personagem para elas, de homem de Deus, mulher de Deus, pessoa santa, uma pessoa cheia do poder, mas que a realidade é completamente diferente. Então o nome pode ser até o mesmo de batismo, no entanto, a vida ela não é congruente com a intimidade.
E isso acontece porque as redes sociais, ela trouxe esse poder de propagação de qualquer voz. Então, antes, a voz que ela era ministra de um evangelho, do louvor, ela precisava ser recomendada. Então, as pessoas que recebiam recomendavam, o pastor recomendava para que ela continuasse levando nas igrejas. A internet entra e ela quebra esse protocolo de recomendação. Antigamente, hoje já não é mais assim. Mas quando eu era chamada para pregar em algum lugar, as pessoas ligavam para o meu pastor, para perguntar ao meu pastor se eu estava apta a levar, abençoada a levar aquela mensagem. Era assim que a gente fazia. Hoje em dia, não. Você abre as redes sociais, você não sabe de que igreja a pessoa é, se ela realmente é cristã, se ela está em um corpo, por que ela está exercendo aquela atividade, mas se ela tem bons seguidores, se ela fala bonito, se ela tem uma boa, um brand apropriado para o seu evento. Então, eles chamam sem tentar antes confirmar se aquela pessoa ela tem congruência na sua vida. Então, é preocupante, porque grandes homens e mulheres de Deus não têm o mesmo espaço por não ter a mesma desenvoltura comercial, de marketing, de brand nas redes sociais, mas pessoas que talvez não tenham a mesma intensidade espiritual e relevância, eu estou falando espiritualmente falando, elas têm muito espaço, elas ocupam muitos espaços sem ter congruência, sem de fato ter verdade naquilo que está ministrando. Hoje valoriza-se mais o talento do que o caráter em si, né? Com toda certeza. Hoje valoriza-se mais o network. Por exemplo, as pessoas hoje vivem buscando network. Eu preciso lá para eu fazer aliança, criar vínculo e tal. E aí, as pessoas estão deixando de valorizar o caráter, a conduta, a vida de santidade e está valorizando mais o ciclo de relacionamentos que as pessoas vivem. Não, ele estava no evento tal e eu vi ele com fulano, com ciclano. Não, ele tem... Usa a imagem de outra pessoa. Milhares de seguidores nas redes sociais. Se a gente colocar aqui, vai fazer uma chamada boa para a igreja. São dias trabalhosos, como o apóstolo Paulo já havia profetizado, né? E eu vou te dizer, eu não acho que seja a valorização do talento. É a valorização do brand mesmo. Porque hoje, honestamente, tem pessoas que estão em cima de púlpitos e palcos pregando que não prega tão bem, que não tem uma densidade de conhecimento, profundidade, são pregações superficiais, pregações construídas em frases prontas, não tem transformação alguma, mas ela tem branding. Então, ela tem um marketing, ela tem uma visibilidade, ela tem números de seguidores. As pessoas, como nós mencionamos, acredito que até na última vez que estive aqui, as pessoas que estão fazendo cultos, conferências, congressos, eles querem em seus cartazes pessoas com número de seguidores, mas não com intimidade ou talvez não com qualidade da mensagem, até mesmo da entrega, mas só por ser quem é. Eu já vi tanta gente falando bobagem, que a postura de palco, o desempenho no púlpito não é tão bom. Não é tão bom. Você percebe que ela não tem aquele traquejo da comunicação, mas ela tem um volume de seguidores e, consequentemente, ela vai atrair pessoas para os eventos. Então, hoje, o que eu noto que a maioria das igrejas elas têm feito eu prefiro trazer alguém que vai trazer pessoas do que trazer alguém que vai trazer palavra. Isso é forte e é real. Você falou aí que a gente vê algumas pessoas que não têm traquejo da comunicação e também não tem nem a unção, né? Não, nem a unção, nem a unção. E sabe o que as pessoas pensam, Fábio? Que a unção, ela é sobre o movimento que vai gerar na igreja. Então, ela fala uma frase bonitinha e o pessoal antigamente dava glória, agora é o au e o ru, né? Aí o pessoal jogou ali uma frase de efeito e as pessoas, uau, aí bate palma, aquele negócio, a unção desceu. Não, a unção não está descendo, gente não está sendo curado, a gente não está vendo pessoas se convertendo para a verdade e permanecendo. Nós não estamos vendo um discipulado necessário. Então, eu tenho muitas pessoas se convertendo, mas poucas pessoas tendo uma verdadeira conversão, porque é sobre aceitar a Jesus, confessar Jesus, mas não estão tendo transformação porque elas não têm uma
uma densidade na entrega. Então, assim, o que é unção? Como que a gente identifica se a pessoa tem unção? Olha a qualidade da palavra, a profundidade da palavra, se a palavra ela ainda está sendo cristocêntrica, ou é aquela palavra que a gente traz para bater em um ou para enaltecer outro, enquanto isso Cristo está sendo deixado de lado. Se dentro daquela pregação você está sentindo a presença de Deus ou você só está sendo emocionado. Se dentro daquele contexto, seja do evento que está sendo construído, estamos vendo pessoas sendo atraídas a Deus pela verdade, com choros de arrependimento ou pelo emocionalismo do triunfalismo pregado ali em cima. Se está havendo cura, se está havendo testemunho por meio disso. Eu acredito que isso está sendo negligenciado no nosso meio. E você é contra essa alteração que está acontecendo das pessoas substituírem o glória a Deus e o aleluia pelo pelas palmas, pelo assobio? Mas as palmas, não seria uma espécie de adoração a Deus também? Olha, eu não sou contra palmas. Até porque tem um Salmos que fala sobre adore ao Senhor com as palmas. Não sou contra as palmas. Eu sou contra essa linha de pessoas que deixaram de glorificar a Deus com o feijão com arroz da glorificação. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, Deus maravilhoso. Quando eu faço uau, eu tô fazendo uau pra quê? Pra Deus ou para a forma como foi entregue aquele uau é para a pessoa. Ou não é pela profundidade da revelação que a pessoa recebeu e ela está compartilhando? Uau! Glória a Deus! Existe uma possibilidade, eu não sou aquela pessoa que me encerra em uma única ideia. Então eu creio que o meu perfil, ele é um perfil mais cristocêntrico, que gosto de adorar, de glorificar, de não confundir a glória de Deus com os homens. Sua palavra foi poderosa, não faça essas coisas. Mas imagino que existem os mais novinhos na fé, essa galera que está chegando, que talvez eles estejam, na sua intenção, fazendo uau para a revelação que acabou de receber. Mas na minha visão, eu acho que deveríamos estimular aos novos que estão chegando a dar glória. Porque aí, assim, o problema não é fazer... É pecado fazer uau, daqui a pouco vão dizer que eu sou religiosa. Não é pecado fazer isso, mas por que não ensinar a dar glória a Deus? Dê glória a Deus. É aquele básico que não precisa ser alterado. Mas também não adianta dar glórias a Deus com os lábios e o coração distante, né? É verdade, não adianta em ambas as questões. Tanto dar glória a Deus com os lábios, quanto o uau com os lábios e o coração está distante. Mas o que eu penso é o seguinte. Os meus lábios, eles devem adorar. Então, os meus lábios, eles vão externalizar o que o meu coração está cheio. Isso é um fato. Alguns honrarão com os lábios e o coração estarão distantes. Não é acerca deles que falamos. Falamos acerca daqueles que, de fato, estão com o coração em adoração a Deus. Perfeito. Mas eu concordo com a sua visão, até porque parece que nós estamos perdendo a visão do que, de fato, é a igreja. Eu sou de uma raiz pentecostal, sou assembleano. E as igrejas, há um tempo atrás, todas elas, ou a maioria, você entrava, ela tinha identidade de igreja. O louvor era como de identidade de uma igreja. A pregação era como de identidade de uma igreja. A adoração dos irmãos refletia uma identidade de igreja. Você passava na frente da igreja e você entendia que aquele templo ali que você estava passando na frente era uma igreja. Eu via até católicos passando na frente de igreja evangélica e na hora, porque tinha um respeito pelo templo, pela estrutura chamada igreja. Nós estamos perdendo da aparência do templo até a liturgia, a identidade de igreja. Você percebe isso? Eu noto essa modernização arquitetônica que nós estamos vivendo agora, mas eu acredito que isso não é uma resposta especificamente para as igrejas. Eu acho que é muito mais uma leitura de arquitetura moderna deste tempo. Eu te explico por quê. Antigamente as casas, elas tinham cara de casas. Hoje Sim. Elas têm cara de caixas. Você percebe? A nossa arquitetura tem alterado. Se nós formos por essa direção, falando sobre a nível físico da igreja, nós também podemos dizer que no nosso tempo, eu sou do mesmo tempo que você, em nosso tempo também estávamos descaracterizando as igrejas de antigamente, porque nós tínhamos igrejas que não tinham a mesma estrutura física que nós tivemos e que temos hoje. Então essa alteração física, eu acredito que não é de todo a nossa preocupação. Eu acho que é o mínimo das nossas preocupações. Se a igreja tem a parede preta, azul, amarela, vermelha, isso não vai fazer diferença nenhuma. Inclusive, se formos falar a nível neurologicamente de concentração e percepção,
um ambiente mais escuro, ele aumenta a concentração das pessoas acerca daquilo que está com a luz focada. Então, eu não estou falando espiritualmente, não estou dizendo que é mais espiritual ou menos, eu estou falando a nível de psicologicamente, neurologicamente, as pessoas tendem a se concentrar mais no que está no púlpito, quando o ambiente, em geral, ele é um ambiente mais escurecido. É diferente, por exemplo, quando a gente chega numa igreja que é toda clara, que ela tem uma pintura mais clean, nós notamos muito quem está chegando, quem está saindo, quem está entrando, quem está... Porque tem essa movimentação. Mas, por exemplo, tem algumas dinâmicas de organização, layouts de igreja, que, na minha opinião... Deixa eu até beber água aqui. Que tem a sua opinião. Lá vai eu me meter em problema. Mas, em minha opinião, além de não ser assertiva, eu acho que atrapalha, que é aquele layout que tem o púlpito, o pregador e uns 10 homens sentados atrás. Isso aí já é das igrejas tradicionais. Mais tradicionais, exatamente. Né? Eu não vejo essa necessidade, como eu não vejo a necessidade também de pintar a parede preta da igreja. Né? Se a igreja é um lugar de comunhão, eu escureço tudo, apago as luzes. Como é que Gera uma frieza. Como é que eu vou ter comunhão com a pessoa do lado se eu nem estou vendo ela? Você acha que durante o culto, de comunhão, no culto a gente não conversa, a gente canta, ora e ouve a palavra. Sim, mas... Do lado de fora já é outra coisa. Mas a comunhão... Ou seja, eu vou à igreja para quê? Para ter comunhão com os meus irmãos. É de forma assertiva. Agora escurece tudo, coloca uma iluminação lá na frente. Não fica estranho também? Não, eu acho que não. Eu acho que há um tempo determinado para todas as coisas. Quando eu vou à igreja, eu estou primeiro indo prestar um culto ao Senhor. Essa é a primeira intenção de ir à igreja. E como eu sou corpo de eu sou membro de um corpo, que é a igreja, quando termina o culto, eu posso ter em um ambiente de socialização, uma socialização com os meus irmãos. Eu sou da velha guarda também. Então, quando eu chegava na igreja, todos os meus irmãos estavam de joelhos dobrados, esperando o pastor tocar a campa. Quando ele tocava a campa, nós sentávamos e começávamos a cantar 3 hinos da harpa. Depois dos 3 hinos, nós entrávamos no momento de louvor, ofertório e ministração até encerramento. Nesse momento, eu não estou em relacionamento com os meus irmãos. Estou prestando um culto ao Senhor. Então, ele é a exclusividade daquele momento. Quando encerra-se o culto, aí tudo bem. Que acendam-se os ambientes, as luzes. Se o culto eu posso prestar de luz acesa, luz apagada, isso não vai interferir. Mas num ambiente de relacionamento com o corpo da igreja, não é no momento do culto, é em um outro momento. Então, para mim, considerando essa ótica, não tem nenhuma interferência, não faz alteração. Então, essa seria a pergunta que eu faria, mas para oferecer um culto ao Senhor, para adorar ao Senhor, é necessário apagar as luzes? Não, necessário não é. Essa é a diferença entre necessidade e preferência. Então, não é necessário que esteja de luz acesa ou apagada. Não existe nenhuma orientação bíblica acerca disso. Mas existem alguns perfis, os batistas, por exemplo, que preferem essa visualização, né? Essa imagem, enfim, essa dinâmica de culto. E nisso não interfere no culto. Embora possa ou não cooperar, não acredito que vai ter tanta interferência nesse sentido, não. Ele pode cooperar neurologicamente para a distração. Nesse caso, não tem distração. Mas, a nível de culto de entrega, isso é muito, muito mais pessoal. Mas em uma sociedade depravada que a gente está vivendo, onde as pessoas estão se aflorando em suas depravações e sexualidade, as pessoas inventam fetiches em tudo. Esse negócio da luz apagada na igreja, tudo escuro. Onde eu vou entrar? Não corre o risco de alguns casais pervertidos ficar aprontando dentro da igreja na hora do culto, não? É brincadeira um negócio desse. Amigo, acho que risco não corre, não. É muito... embora esteja com as luzes diminuídas, ele não está no breu. Você consegue ver quem está do seu lado, você consegue até andar, se levanta, vai ao banheiro. Então, você não fica sem enxergar. Só tem uma redução da iluminação. Mas isso aí eu acho que não é o risco que se corre, não. É que eu tô vendo essa sociedade perturbada, depravada. E aí, perturbado tá. Eu tenho um amigo meu, Caio César, ele falou que em igrejas grandes, gigantesca mesmo, que não dá pra ver muita coisa, tá tudo apagado, a parede preta, a iluminação só tá lá na frente, o povão vai ficando lá pra trás. Ele disse que já viu
namorado se agarrando na hora do culto. Porque se você tá ali, tudo escuro, tá abraçado, entende? Aí fica trocando carinho na hora do culto. Eu não sou radical nessa questão, mas havia uma época em que os bancos eram separados, né? Mulheres sentavam de um lado e do outro. A congregação cristã no Brasil ainda até hoje, assim, as mulheres sentam de um lado e homens de outro. Eu acho que já era por causa dessa visão, né? De não estar junto para não ficarem se abraçando na hora do culto e se entregando louvores a Deus. O momento do culto é um momento de comunhão com Cristo, de entrega, de prestar o seu culto ali. Não é o momento do casal, não é momento para estar se abraçando, não é um ambiente de fato. E isso pode acontecer em qualquer esfera, embora o escurinho deixe mais propício para isso. No cinema o povo aproveita, né? No cinema o povo aproveita, porém, dentro da igreja, eu acho que todo o contexto dela, desde a adoração, a ministração, aos obreiros prontos em sua lateral, quem está sentado ao lado, à esquerda ou na direita, já coopera para um constrangimento de algo um pouco mais intenso. É que eu vejo que essa geração tem perdido muito um tremor diante de um Deus santo. Então nada mais me surpreende. É tanta coisa que a gente vê saindo nas mídias sociais. Não surpreende, nos canais de notícias. Então fica até... veio agora, viu? Pode ser revelação. Fica até um alerta aí para as igrejas de Parede Preta. Mas você disse que não concorda com os montes de obreiros sentados atrás lá. Por quê? Qual é a sua crítica sobre isso? Vamos lá. A minha opinião é que o culto, ele é para Deus, sabe? Deus é a estrela do culto. Ele é o artista, é ele quem deve ter toda a atenção. Quando eu vejo aquele púlpito cheio de obreiros, eu primeiro pergunto qual é a necessidade. Não há necessidade, além de criar-se uma separação. Vamos entrar num tema até que um tanto polêmico. Teve aí uma polêmica que levantou-se com a Lagoinhas, que ela tinha uma área VIP dentro da Lagoinha Alphaville, São Paulo. E essa área VIP estava dividindo, segregando o povo, só que a igreja sempre teve área VIP. Por exemplo, esse povo que é selecionado para ficar em cima do púlpito, ali é uma área VIP. Quem sobe ali? Só homens que são pastores ou copastores, que têm títulos. Então, um irmão que quiser subir para sentar ali, hoje eu estou a fim de cultuar em cima do púlpito. Ele não vai ser liberado para isso, porque aquela área é reservada para quem tem título. A não ser se for um político cachaceiro, né? Aí algumas igrejas dá acesso também, o que é vergonhoso, porque as igrejas, elas estão embora eu creia e eu concorde que as igrejas possam orientar acerca, politicamente falando, porque a igreja também é um ambiente de educação para o povo. Então, ela pode orientar politicamente falando, porque temos base bíblica para isso. Eu não acredito que o púlpito do Senhor deva ser um espaço para colocarmos políticos que não sejam irmãos. Então, se eu tenho um pastor que ele é político, tudo bem, ele é um pastor, ele é cristão, ele faz parte do corpo, então ele poderia subir para pregar ou para qualquer outra coisa. Mas uma pessoa que não é crente, que na segunda está no candomblé, na terça está no espiritismo, na quarta está na igreja católica e na quinta está lá na nossa igreja, em cima do nosso púlpito, eu acho desnecessário. Isso é um equívoco que algumas igrejas estão cometendo e eu acredito que precisamos ter um filtro maior acerca disso. E falando sobre o que estávamos mencionando agora, as pessoas ali em cima, eu acho que distrai o povo, porque o pregador está pregando, tu não vê, dificilmente você vai ver um daqueles homens dando glória, fervorosos, geralmente ficam assim. É terrível. Na minha opinião, aquilo é sobre vaidade. É sobre vaidade. Porque você coloca em destaque uma pessoa que aí a igreja, ao invés de estar prestando atenção só na pregação, tá olhando se um olhou para o lado, a cara que o outro tá, interfere também na entrega do povo, que se meu pastor tá frio, eu vou ficar fria também, mas se meu pastor levantar, eu levanto também. Eu acredito que é desnecessário e que é tão prejudicial quanto alguns dizem ser a Igreja Preta. Mas não seria uma questão de tradição, de honraria aos servos de Deus? Porque a maioria daqueles que estão lá atrás, no púlpito, são os anciões, os velhos. Não seria uma questão de honra de colocar eles lá no púlpito? Bom, honrando quem? Quem é digno de honra? O pastor, o presbítero, o evangelista. O irmão que serve na portaria há 20 anos, por que ele não senta ali em cima? Porque ele não tem um título. Então não é sobre honra, é sobre título. Eu sei que eu tenho irmãos que são obreiros na igreja, que servem há muitos anos, que não têm destaque, que não têm seu nome mencionado, que são tão ou mais dignos de honra, porque eles estão servindo ali, cuidando. Você chega à tarde na igreja, estão lavando, mas eles não têm lugar ali em cima.
Percebe? Quem tem lugar ali em cima são líderes. Então não é sobre honra. É sobre, na minha opinião, exibicionismo. É sobre enaltecimento de alguém que é é sobre a liderança. Não é honra, enfim. Como que a gente honra os demais? A irmã que limpa, a irmã que está juntando alimentos para levar na casa dos outros, o irmão que está na portaria. Não acredito que seja a questão. É que a maioria dos que estão ali em cima já passou pela portaria, né? Ou a ideia é ter passado, né? É a escadinha ministerial. O cara foi porteiro, passou pelo aspirante, auxiliar, o diácono, serviu a igreja como diácono por um tempo, aí veio ao presbitério, aí depois foi levado ao ministério de evangelista e agora é como pastor. Ou seja, ele subiu a escadinha e agora está sendo honrado em sentar ali no púlpito. É uma honra que eu não vejo necessidade, porém... Todos serão pastores naquela igreja? Não. Nem todos. Então, a honra é para o pastor. É para a liderança. Porque, embora muitos passem por toda essa trajetória, mas fique até uma posição específica, porque não tem chamado para pastor, essa pessoa nunca vai ser honrada dessa forma. Porque é sobre o título. Então, sim, ele pode ter traçado uma jornada, o que é louvável. E pelo amor de Deus, eu acho que os pastores devem ser honrados, mas eu acredito que essa tradição não seja sobre honra. É muito mais sobre um enaltecimento pessoal. Eu não me aborreço com isso, eu só acho desnecessário. E realmente acredito que não tem nenhum proveito. Esse tipo de honra dá margem também a uma vaidade para as pessoas. Dá uma margem à vaidade. Um dia desse, a gente estava vendo um pastor que o busto dele foi colocado na igreja. O busto de um pastor. O busto de um pastor. Vivo, né? De um pastor. Podia estar morto. Mas é o busto de um pastor. Aquilo a gente não condena. Nós, os evangélicos, não condenamos os católicos, as práticas dos católicos que colocam suas estátuas de Maria, de não sei quem, de João, de Pedro. Coloca a estátua lá, a gente acha um absurdo. Agora nós, os evangélicos, estamos fazendo a mesma coisa com pastores, inclusive vivos. Só que os evangélicos não se prostram diante do busto, né? Para adorar, pedir para o pastor interceder. Simplesmente fizeram uma homenagem ao pastor por reconhecer o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação e o legado que ele tem deixado. A senhora é contra isso aí? Não farás para si imagem de escultura. Mas não foi para si. Foi para a cidade. Foi para a cidade. Não foi para si, foi para a cidade. Eu acredito que nada deve ser um empecilho ou uma nuvem que ofusque quem realmente é digno de honra. Quem somos nós para ser dignos de tal honra, Fábio? Quem somos nós para ser dignos de tal enaltecimento? Nós não somos nada, nós somos apenas mensageiros. Eu acredito que as pessoas estão confundindo honra com uma propagação. Quem deve ser propagado é Cristo. Quer enaltecer alguém, enaltece Cristo. Quer fazer homenagem a alguém, faz homenagem a Cristo. Como o apóstolo Paulo dizia, eu sou só um escravo de Cristo. Eu não tenho nada que um homem faça que seja digno de sua imagem. Imagine isso aqui. Não é sobre louvar o que o outro fez. Parabéns, é louvável sua ação, que Deus te abençoe. Não é sobre isso, reconhecer o valor do trabalho do outro. Eu estou falando sobre a propagação da imagem. Então, quando eu coloco aquela galera toda lá em cima, isso é propagação de imagem. Quando eu pego a estátua, o busto de um pastor, isso é propagação de imagem, não é sobre honra. Isso é sobre, na minha opinião, é uma forma de adoração também. Porque eu pego a imagem dessa pessoa e eu propago ela dizendo que estou honrando aquela pessoa. Eu posso honrar essa pessoa orando por ela, abençoando ela, reconhecendo ela, falando bem dela, mas pegar a imagem dela e suspender, isso é um pouco complicado. Então você não gostaria, vamos lá, a Ju faz um trabalho excelente com as mulheres hoje, desenvolvimento pessoal e também na questão do relacionamento. Aí deixa um legado extraordinário, o pessoal vai lá para homenagear você, faz uma imagem, um busto da Ju. Serve para nada. Tu não aceitaria, não? Serve para nada. Busto? Nem viva, nem morta, não serve para nada. Ju não muda nada, Ju não fez nada, Ju ajudou, nem sou eu quem restaura, não faço nada disso. A palavra não é minha, a palavra é dele. A salvação não é minha, a salvação é dele. A restauração não é minha, a restauração é dele. Nada do que um homem ou uma mulher faça nessa terra vem dele, vem dessa pessoa. Porque tudo é por ele, para ele, são todas por ele, para ele. São todas
as coisas. Ou seja, não precisa, já deixo registrado, se um dia vier a acontecer de algo tão relevante após a minha morte, ser digno de uma propagação, não faça isso. Não tem nada de especial em mim, não tem nada de louvável pessoalmente em mim. Então, tudo que a pessoa... Tem uma frase que diz, né? Tudo que você vê de mim, de bom em mim, é Cristo, e o que você vê de ruim em mim sou eu mesmo. Então não tem nada para enaltecer. Então você é contra também os troféus de cantores, receber troféus, imprensa, receber troféu gerando salvação. Tem até um troféu aqui agora também, quer ver? Deixa eu achar aqui que vai ter no Multishow aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, vai ter no Multishow um troféu agora para os melhores. Deixa eu achar aqui, meu Deus do céu, lembrei desse negócio agora. Ó, aqui, ó. Prêmio Multishow 2025, indicados do ano, categoria Gospel. Aqui, ó. Prêmio Multishow, indicados do ano. Vai lá no Instagram do Multishow e passa pra gente na imagem que vai ficar melhor os indicados do ano. Aqui só vai ter cantores, né? Mas existem marcas que promovem prêmios do Multishow, prêmios para imprensa, para podcasts gospel, para cantores... Pregadores ainda não entrou não, né? Mas, graças a Deus. Graças a Deus. Porque... Imagina se vai dar um troféu para um pregador, vai ter que destacar o quê? Quem pregou melhor, quem teve a melhor... Quem salvou mais vidas. Quem salvou mais vida, quem teve a melhor mensagem, né? Tudo aqui, ó. Desse aqui, cadê? Prêmio Multishow... quem salvou mais vida, a mensagem, a mais ungida, como é que eles vão ter essa percepção, né? Não tem como, então... E você viu que uma vez eles fizeram uma... misturou tudo. Samba, rock... Aqui gospel. Aqui o gospel, aqui do ano, ó. Aqui. Vai ter que passar pro lado, olha aí. Ó. Oxente. Indicados gospel do ano, Thales Roberto. E Jorge é gospel? Quem? O Jorge. É o seu Jorge, esse aí? Aí é o Jorge, do Jorge Mateus. Eu achei que era o seu... Eu só conheço o Thales. Eu só conheço o crente, entendeu? Aqui, ó. Indicados gospel. O Thales ressurgiu da cinza, né, olha rapaz? aí, quem que voltou. Que bênção. Voltou, tá aí no Prêmio Multishow. Isadora Pompeu. Isadora Pompeu, Dependente de Deus. Só tem gente boa. Eli Soares. Concorrendo aí o Multishow. Tom Cafe. Vamos lá, tem mais, Quem é esse da... Essa música é muito boa. Ela lançou... Essa música é muito boa. Ela só lançou música boa, né? Que lindo momento, momento. Agora, verdade. Quem é esse? Essa casa é sua. Essa menina tá arrebentando. Quem mais? Fernandinho, Santo pra Sempre. Esse arrebenta demais também. Quem mais tem? Aqui. Acaba aí. E aí? O que você acha? Já que você não concorda com o busto, troféus. Eu quero deixar uma divisão aqui de classificação entre o serviço na casa e ao reino de Deus e o trabalho. O cantor, ele pode ser cristão, mas cantor é uma profissão também. Eu não acredito... Veja que onde que isso está sendo enaltecido. É em um outro ambiente, é em um outro espaço, falando sobre o trabalho dessa pessoa. O trabalho que vai envolver o vocal, a qualidade da música, o alcance, o número de reprodução daquela música. Então, o que está sendo analisado ali é a performance profissional da pessoa, não é espiritual. Quando nós falamos de reconhecimento dentro da nossa igreja, como um busto, como todas aquelas questões, nós estamos falando de questões espirituais. Porque eu não colocaria, eu imagino que a igreja não vai colocar numa daquelas cadeiras alguém que não seja espiritual. Mas é reconhecimento espiritual. Só que no caso deles, de cantores, isso aqui é uma opinião minha pessoal. No caso de cantores, eles estão sendo reconhecidos por sua profissão. Então, é um trabalho que eles fazem. Eles têm uma estrutura profissional, embora eles usem a sua profissão exclusivamente para a propagação do reino. Então, ela é muito mais profissional dentro desse âmbito do que espiritual, porque eu não acredito que dentro da classificação de votação, ou até mesmo de escolha de pessoas que irão concorrer, esteja envolvido questões espirituais, sobre tempo de igreja. Tanto é que o Jorge está ali, eu não sei nem se ele é cristão, não conheço a vida dele. Eu acho que eles estão ressaltando a música. É por isso que o tem trabalho. Lá Santo pra Sempre. Exatamente. E tal. É o trabalho em si. Não quantas pessoas foram salvas por esse trabalho, ou quanto tempo de igreja essa pessoa tem, não é isso. É de
diferente do reconhecimento dentro da igreja. É o tempo de igreja que a pessoa tem, é como ela prega, é a unção que ela carrega, é tudo muito mais espiritual, que são questões que a gente não pode medir. Porque eu posso ter uma senhorinha que ela é muito mais espiritual e tem muito mais tempo de igreja do que alguém que está sendo reconhecido ali. Eu acredito que a igreja, exclusivamente, ela deve ser para a honra e glória do Senhor Jesus, e é o nome dele que tem que ser glorificado lá dentro. Agora, do lado de fora, nós sabemos que, além de crentes, somos profissionais. Então, se uma pessoa ela recebe uma premiação pelo seu trabalho e não pela sua vida espiritual, eu acredito que é lícito. O trabalho dela merece ser reconhecido, se for o caso. E de quebra ainda, um lugar como esse, reconhecendo o trabalho de um cristão, mesmo que seja indiretamente, acabará levando ali, de alguma forma, a palavra de Deus. A igreja não pode reconhecer o trabalho, mas o mundo pode. Porque não é o trabalho que a igreja está reconhecendo. A igreja está reconhecendo a vida espiritual que ela acha que a pessoa tem, a vida espiritual que ela acha que a pessoa tem. Não é o trabalho, é a espiritualidade. É porque eu não enxergo como as mesmas coisas. Existe lugar para tudo. Então, dentro da igreja, não é lugar, por exemplo, para eu subir no culto, ali no púlpito, e trazer uma linguagem profissional. Eu vou trazer uma linguagem espiritual. Então, quando eu desço e eu estou do lado de fora, eu estou fazendo um trabalho, é como se, eu vou te dar um exemplo, um cristão artista plástico, ele faz quadros. E ele for reconhecido pelo quadro que fez, é lícito, porque é o trabalho. O cantor também é o trabalho dele. Dentro da igreja não é o que acontece. O que nós costumamos reconhecer é a vida espiritual, é a jornada ministerial, é o tempo de igreja, é o título da pessoa ali dentro, é o cargo que ela carrega. Existe essa confusão. Percebe? Eu acho que... Será que consegui ficar clara com isso? Então, tem como a gente separar o adorador do profissional? Completamente. Completamente. Por exemplo, nós temos adoradores que são verdadeiros adoradores, mas não conhecem de técnica, falham um pouco porque ainda são imaturos em relação à parte mais técnica trabalhada da adoração. Agora, um profissional, ele canta muito bem, pode cantar muito bem em qualquer lugar. Inclusive, nós vemos nos nossos púlpitos muitos profissionais, mas não são adoradores. Eles são profissionais. Você consegue ver isso claramente. Quem está no espírito sente isso, né? O espírito testifica no espírito. Então você sabe quando uma pessoa ela sobe, ela canta muito, mas ela não tem unção. Ela não é uma adoradora, ela é uma cantora. É diferente. Adoradora é uma coisa, cantora é outra. Tem pessoas que você vê a técnica sendo usada. Adore, adore, adore. Aí não é sobre estar cheio, é sobre eu vou usar essa técnica de repetição com intencionalidade, com um grave no timbre de voz, porque isso vai gerar no público emoção. Essa é a diferença entre o cantor e o adorador. O cantor, ele gera emoção na igreja. O adorador, ele eleva o povo em adoração ao Senhor. E na questão do pregador? Tem como o pregador exercer o seu chamado sem profissionalizar? Vamos lá. O camarada é um pregador itinerante que abre mão de uma vida secular, de profissão e tal, devido às demandas de agenda. Não, eu estou atendendo o meu chamado, eu estou atendendo a minha vocação. Esse é o meu ministério. Mas a partir do momento que o pregador fica dependendo de oferta, da generosidade da igreja, ele não está profissionalizando o seu chamado e a sua vocação também? O cantor, a mesma coisa. Não, eu sou adorador, estou exercendo o meu dom, usando o talento que Deus me deu. Mas não trabalha e é recompensado apenas pela generosidade da igreja. Combina oferta, tem cachê. Vem cá, é pregador chamado, é cantor chamado, ou dá para misturar adorador com profissional e pregador com profissional? Boa pergunta. Vamos lá. Imagina comigo, antes de entrar direto na sua resposta, imagina comigo uma pessoa que ela é uma cabeleireira. E essa cabeleireira, ela fez um voto com o Senhor que só iria atender crentes, só pelo reino, sempre voltado a coisas cristãs. Ela pegou a profissão dela e ela dedicou 100% essa profissão só ao reino de Deus. Ou como um pedreiro, eu só vou construir templos religiosos, não vou fazer mais nada, só voltado para o reino de Deus. Ele pegou uma profissão e dedicou, consagrou essa profissão com exclusividade ao reino de Deus. É assim que eu enxergo o cantor. É uma pessoa que tem uma profissão, pegou essa profissão e dedicou com exclusividade ao reino de Deus. Aí eu pergunto, o pedreiro que se dedicar somente para construir templo,
ele, mesmo tendo trazido essa exclusividade, ele é digno de ser pago pelos templos que ele construir? Sim, Ele é digno de ser pago. Então, o cantor que pegou uma profissão e dedicou exclusivamente para o reino de Deus, ele também não seria digno? Porque é um trabalho. Ele tem ensaio, ele tem investimento, ele tem viagens, ele tem que pagar fono, ele tem que pagar treinamentos, ele tem funcionários, ele tem pessoas que trabalham. Ele é ou não é digno só porque ele exclusivou isso aí? Os serafins ficam diante do trono de Deus adorando, e a Bíblia não diz que os serafins ganham alguma coisa. É porque eles não têm fome, né? Serafim não tem fome, serafins não tem frio, não tem sede, não tem família para sustentar. Então, nós estamos em tempos e espaços diferentes. Quanto ao pregador, isso aqui foi só para a gente deixar claro ao cantor. Então, cantor é profissão. É profissão. É uma profissão. É uma arte. Até cantar é uma arte, né? É um artista, uma arte. Né? Então, se eu sou ator que faz o The Chosen e só quero fazer atuações gospel, eu ainda sou ator, então sou digno de receber por isso. O cantor é essa pessoa. Ele tem uma profissão que ele poderia usar o seu talento para cantar músicas no mundo, mas ele falou, eu sou cristão e quero usar esse talento com exclusividade para Deus. Ele precisa ser reconhecido dessa forma. A senhora continua, mas se o cantor, então, tem que receber, ser reconhecido pelo seu talento, pela sua arte, tem o adorador e tem a questão profissional, os músicos, então, também deveriam receber, porque é uma arte e eles se dedicam para tocar na igreja. Aí, às vezes, o cantor que é convidado recebe uma grana alta e os músicos da igreja local não recebem nenhum muito obrigado. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acredito realmente que a pessoa que ela viva dessa arte que é o cantor, os músicos, eles devam ser remunerados. Mas eu tenho uma opinião sobre o servir na igreja local. Eu acredito, isso aqui é bem pessoal. Eu acredito que o servir na igreja local é como uma contribuição para o ambiente em que eu sou alimentado gratuitamente. Então, eu cultuo, eu sou alimentado espiritualmente, com palavras, com aconselhamentos. E isso aqui é uma devolução. Não é que você precisa pagar, mas eu devolvo isso em forma de serviço na sua igreja local. Isso é uma questão que eu acredito que nem cantores, nem pregadores, eles cobram para a sua igreja local. Embora tenham estipulado para as demais. Nesse sentido, eu penso dessa forma. Igreja local é uma coisa, é o servir naquele lugar. Essa é a minha opinião acerca dos músicos que estão servindo em sua igreja. Até mesmo porque esses músicos, eles podem viver disso. Então, eles terão uma agenda que ele vai atender outros lugares, mas eles não servem a uma empresa específica que é a sua igreja local. Ali ele está entregando como uma oferta por ser ali mesmo que ele se alimenta espiritualmente. Mas a maioria dos músicos que nós vemos hoje, eles só servem na igreja local. Ele se dedica para tocar bem na igreja local. E se algum músico for fazer um biquinho fora, atendendo um cantor secular, ele pode ser até disciplinado. Tem isso também, né? A sua visão, já que é profissão, ele poderia tocar na igreja e no mundo? Isso aí é... Porque ele não recebe na igreja. O cara se dedica nisso. Ele tem uma profissão como músico. Não, vou tocar na igreja e trabalhar de Uber. Que não é aquilo que eu amo. A minha profissão é tocar, eu me dedico na música. E aí? Boa. Hoje ele tá me arrochando sem... não tá dando tempo nem de respirar. É só uma por cima da outra. E ainda tem a questão do pregador, né? A gente vai falar. Ainda vai chegar nesse... Tipo, você vai se preparando por aí, né? Vamos lá. Existem trabalhos... E aqui... Sabe quando... Eu tenho uma opinião, Fábio, que ela é uma opinião muito... não é fechada para algo. Tem que ser sem considerar todo um contexto. Então, existem trabalhos que eles têm efeitos específicos. Um exemplo, lembra do exemplo do pedreiro? Se ele sair dali e for construir uma casa para um ímpio, não vai fazer nenhuma diferença. Se ele não vai estar cooperando com a vida de devassidão daquele ímpio. Isso é um ponto. Quando o meu trabalho e o meu talento coopera para as pessoas irem à perdição, neste caso, eu acredito que por esse motivo, ele não deveria ser seguido por nós. Porque uma coisa é você ser um cantor
que tem uma profissão como uma arte e você sobe e desce e é remunerado por isso dentro da igreja porque você dedicou esse seu talento 100% para Cristo. Mas quando você pega esse mesmo talento, essa mesma arte e ao exercê-la, você leva pessoas a pecarem, aí já é um outro ponto. A profissão do cantor, se ele é cantor, como existe hoje em dia os novos crentes, que são crentes, mas continuam levando por meio da sua profissão e do seu talento pessoas ao pecado. Que pecado? Da embriaguez, do adultério, as músicas da pessoa. Tem gente que, sendo cristã, não estou falando da pessoa, eu quero falar especificamente da arte dela. Se identificando como cristã, dizendo eu sou cristã, sou de uma igreja e tudo mais, a sua música é eu sou apenas o P do pecado. Sabe? Então, eu acredito que nisso nós precisamos tomar muito cuidado, porque está escrito, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, você pode, se a sua arte, ela pode ou cooperar com o reino dos céus ou com o reino do inferno, escolha o reino dos céus. É a carga, né? De quem trabalha com arte, ela é basicamente essa aí. E precisa da renúncia também, né? Tem que ter a renúncia, tem que ter a renúncia. Então, logo, um músico que entregou a sua arte para Cristo ali, para tocar na igreja, ele se profissionalizou, ele se dedica, estuda bastante. Ele não deveria aceitar, tipo, propostas para tocar em uma balada, em uma noitada, em que as músicas vão fazer apologia a isso, a traição, ao pecado de alguma forma? Não, eu não posso permitir que a minha vida seja um pedágio para a perdição das pessoas. Eu gostaria que, se tiver algum músico ou cantor que canta secularmente nessa qualidade de músicas, só um dia subindo no seu palco, observe o que está acontecendo com a multidão enquanto você canta. Aquelas pessoas estão sendo atraídas para o quê? Para o reino de Deus ou para o inferno? Porque se Jesus... A pergunta que todo cantor e músico cristão que trabalham secularmente deveria se fazer é: se Jesus voltasse exatamente no momento em que eu estiver em cima de um palco, cantando e tocando essa qualidade de música aí que nós mencionamos agora, o que aconteceria com esse povo que saiu de casa para me ouvir? O que aconteceria com a vida dessas pessoas que saiu de casa para me ouvir? Elas iriam para o céu ou para o inferno? A resposta certamente seria para o inferno, porque elas estão vivendo uma vida de devassidão, de embriaguez, de adultério, de prostituição, promiscuidade. E eu estou sendo percussor para isso. E isso é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Ah, Ju, mas é porque a vida do músico gospel não ganha muito dinheiro. Então, meu irmão, peça a Deus para Ele te dar ideias de negócios que você possa fazer paralelo ao que você faz, que você ama, que é a sua canção. Mas que não seja pelo dinheiro que você esteja levando as pessoas ao inferno. Porque nesse caso de cristãos que cantam esse teor de música... Infelizmente, é o que está acontecendo ali. Eu estou propagando a minha voz para conduzir essas pessoas para a perdição. E aí é muito perigoso. Isso é ruim, né? E as pessoas... Vamos se colocar no lugar também, né? Vou citar alguns nomes, porque já é público que diz que eles se converteram, participam de célula. Por exemplo, o Wesley Safadão. Pô, se converteu, já... Começa pelo menos mudando o nome, né? Voltamos pro início aqui da nossa conversa. Não combina mais um convertido ter o nome de Safadão. Ou combina? Meu Deus, eu sou da Bíblia, Fábio. A Bíblia diz assim, ó: uma vez que estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se eu venho a Cristo, minha vida não muda. Se eu venho a Cristo, minha conduta não muda. Se eu venho a Cristo, eu continuo conduzindo pessoas ao cão. Eu vim para Cristo, mas o meu trabalho continua conduzindo pessoas à perdição. Eu não vim para Cristo. Porque quando Jesus, e no final, a decisão de todas essas pessoas que continuam, sou crente, participo de célula, mas continuam nessa vida profissional que é de perdição para os demais, essas pessoas só estão lá por um único motivo. Qual é o único motivo que não as fizeram sair ainda? O dinheiro. Sim. O dinheiro. É o único motivo. Então, eu estou tentando beber de duas fontes, eu estou cocheando entre dois pensamentos, eu estou adorando dois senhores, porque à noite porque de dia eu estou dando glória a Deus e à noite eu estou falando requebra até o chão. Não faz sentido, não tem como encaixar isso. Quando Jesus entra na casa de um pecador, que foi o Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu fala é: vou pegar metade dos meus bens, vou dividir com os pobres, e se eu defraudei alguém, eu irei restituir essas pessoas ainda mais do que eu fiz. Ou seja, quando Deus entra em nossa vida, Ele entra para transformar.
Tinha um cobrador de imposto, ele chega, a pessoa deixa de ser cobrador de imposto. Tinha um perseguidor por profissão, quando ele chega, ele deixa de ser perseguidor. Então existem, não são todas, mas existem profissões que quando a gente está em Cristo, nós precisaremos necessariamente abrir mão dela. É terrível, porque às vezes a pessoa labutou a vida toda para se profissionalizar naquela área. Por exemplo, barman. O cara trabalha como barman, ele não sabe fazer mais nada a não ser barman. E o que é você ser um barman? É você fazer bebida alcoólica, destilado para as pessoas. E agora, o que o cara vai fazer da vida? Ele pode aprender uma nova profissão. Porque se eu for seguir essa direção aí, eu vou ter que dizer a mesma coisa do traficante. Ele passou a vida toda, desde menino, começou ali na... Exato, pesou, hein? Isso foi baixo. Entendeu? Então, E agora, Fábio? Me ajude aí com essa. Não, essa aí foi pesada, né? Normalmente o traficante é carreira de infância. Ele começa ali com 10 anos. Entende? Então é a vida toda. O que é que eu faço? Vou continuar? Não tem como. Tem profissões que eu tenho que abrir mão para continuar dando glória ao meu Deus. Mas tem alguns que querem seguir e agradar gregos e troianos, né? Como, por exemplo, a Cláudia Leite. Ela também é convertida. Há muito tempo, né? E ela falou que agora ela vai fazer uma música que vai colocar o axé e o amém juntos. Ah, misericórdia. E aí? Ou seja, não quer abrir mão. Não quer e não vai, porque a vida financeira no mundo, para artistas, ela é muito mais rentável do que na igreja. Isso é um fato. A igreja ela não tem uma força financeira para financiar a vida de um super artista que no mundo ele estava no super top. Esses artistas, por show de prefeitura, eles ganham 300, 400, 600 mil. Se for para o Gustavo Lima, é 1 milhão. 3 milhões. 3 milhões, não é isso? Por show. Aí eu falo pra essa pessoa, qual é a igreja que vai conseguir pagar isso pra ele pro show? Não tem como. Mas os artistas gospel hoje tá indo pra prefeitura e tá ganhando 100, 200 mil. Perfeitamente, mas não vai ser 1 milhão, 3 E ainda milhões, a igreja 4 milhões. critica quando o da igreja ganha. A igreja pô. não sabe o que quer. A verdade é que a igreja, ela critica se o cristão que é cantor vai para a prefeitura, não é nem o dinheiro da igreja, é o dinheiro da prefeitura, e recebe. Um dia desse saiu um cachê, não posso afirmar que era dela, mas de uma pregadora. Divulgaram aí uma nota fiscal da pregadora, acho que você deve saber quem é. Camila Barros, né? Isso. E aí falaram, a Camila pregou por, não sei se foi 60, se foi 90 mil, algo do tipo. Meu irmão, ali é a prefeitura que tá pagando. Aí a igreja tá achando um absurdo. Meu Deus, que absurdo. Ela está cumprindo uma chamada no seu ofício de pregadora e não é nem a igreja que está pagando, a igreja está reclamando disso, sabe? E se esse cachê não fosse para ela, iria para outro secular. Iria para outra pessoa, uma pessoa do mundo, então que seja para o povo de Deus. Isso é o caso das prefeituras. Então eles têm uma outra realidade de custear, de financiar esse tipo de arte, porque eles têm emendas para isso, eles têm setores para isso, né? Que propagam essa cultura com artistas. Essa questão da cultura, existe uma lei, né? Que ajuda os artistas, chamada de Lei Rouanet. Os artistas secular tomam posse desse cachê da Lei Rouanet. E os artistas cristãos não podem tomar posse, não? Pois bem, que é a profissão deles, eles podem, precisam fazer isso. É porque a cultura da nossa igreja, em geral... Eu não quero falar na sua totalidade para não ser injusta, mas em geral, a mentalidade do cristão ela é uma mentalidade muito escassa, muito medíocre com relação a dinheiro. Eles acham que humildade é pobreza. Eles acham que se a pessoa for rica, ela não pode entrar no reino dos céus. Eles têm uma má interpretação de algumas passagens bíblicas acerca do dinheiro. Eles não conseguem... Eles vivem em miséria e não conseguem conceber que homens e mulheres de Deus possam viver em bonança. Então querem criticar tudo o que eles fazem a nível de recursos. Como, por exemplo, se eu vejo um pastor que ele está dirigindo uma Porsche, não é homem de Deus, está roubando a igreja. Às vezes aquele pastor tem uma empresa que vai muito bem. Além de pastor, ele também é empresário, mas o pessoal não quer saber. Eles querem ver que o pastor, que a mulher de Deus é miseravelmente financeira, vive... Ali é um verdadeiro homem, igual o pastor da bicicleta, né? Que é aquele vídeo, ele andando com a bicicleta com a esposa no quadro. Aí alguém passa, abaixa o vidro do carro e fala, pastor, verdadeiro homem de Deus. Por que estava andando de bicicleta?
Olha a associação. Aí você abre os comentários, está escrito, esse sim é o verdadeiro homem de Deus. Por que estava andando numa bicicleta? E às vezes quem faz esse comentário anda de Porsche. Pois bem, você tá entendendo? Então, se o cara tá andando de Porsche e tá falando que o pastor que tá andando de bicicleta é homem de Deus, então quem anda de Porsche é do diabo, é? Então, o próprio irmão que baixou o vidro pra cumprimentar o pastor, ele já tá em pecado, porque ele tava de carro. E nem ofereceu uma carona pro bichinho. Não é homem de Deus, isso não é homem de Deus, é homem do capeta. Não existe isso. São dois extremos que eu discordo. O extremo número 1 é a galera que prega muito a prosperidade, achando que todo crente tem que ser rico, porque ele tem que ser rico. Nem todos serão. Ou os da outra extrema, achando que todo crente tem que ser limitado, tem que ser miserável, tem que viver do SUS, tem que comer pão com ovo, não pode ter nenhum benefício. Tá viajando aí, tá vendo? Já se desviou. É terrível. Esses dois extremos eu acredito que são muito perigosos. Perfeito, perfeito. Agora, essa questão da classe artística, ela é muito interessante a gente falar, porque tem outra coisa que causa muito no nosso meio, é quando o artista secular canta uma música gospel lá no meio deles, no né? meio deles lá. Não pode cantar música gospel. Eu acho que deve. Eu acho que deve. Um artista secular. Ele pode, sim, com toda certeza. Nós é que não podemos cantar Então, deles. se o artista secular pode cantar uma música gospel, os artistas cristãos podem cantar uma música secular, não? Essa seria a lógica. Mas quando um secular usa as nossas canções, os nossos hinos, para cantar no lugar onde tem treva, ele está levando, de alguma forma, ele está sendo canal para levar a mensagem, que é a mensagem de Deus, que aquela música carrega. Agora, se eu pego essas músicas de baixo calão do artista secular e trago para o meu meio, o que eu provoco aqui? Se eles levam o que é nosso para lá, ele está levando luz. Agora, se eu pego o que é deles para cá, eu estou trazendo trevas. Percebe? E assim, eu não digo todas as músicas seculares, não, que aqui agora vai entrar um outro, ele já vai começar a se coçar. Eita! Enfim, existem algumas classes de canções que eu não acho que sejam pejorativas. Um crente não pode ouvir esse tipo de... Lembra, sempre quando eu estou falando de classes de músicas, mais pejorativa, de baixo calão, que tem uma indução ao pecado, afastamento da luz. Agora, na minha opinião, existem músicas que são seculares, que eu já imagino até os comentários, enfim. Mas existem músicas que elas são seculares e que elas não são prejudiciais a quem possa vir a ouvi-la, dependendo do momento, dependendo do ambiente, dependendo da letra, dependendo do contexto, dependendo do autor. Todas essas dependências eu acredito que existe ainda. Então, na sua visão, existem músicas do mundo que são mais cristãs do que a música da igreja. E existem músicas da igreja que é mais mundana do que as músicas do mundo? Tem isso. Tem uma música que ela é muito cristã e ela é... Que é o Smith? Secular, não. Como é? Às vezes a gente quer crescer. Tem essa aí também. Quando cresce quer voltar ao início. Olha. Porque vale mais um joelho ralado já pegaram no chão ele aqui nessa. do que o coração partido. Tem uma música de 1973, cantada por um cantor chamado Roberto Carlos. Que todo mundo... Você conhece o Roberto Carlos? Quem não conhece? Pois bem. Tá chegando o final do ano aí. Pois é, daqui a pouco ele volta. Ele já volta, só aparece. E vai. É descongelado na hora. Tem uma música dele que se chama O Homem. É uma música de uma pessoa ímpia, é uma música secular, e o nome da música é O Homem. E só um trecho dela diz assim: um dia um certo homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, e tinha no cantar uma oração, e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Lá no finalzinho ele diz: eu sei que um dia ele vai voltar, e nos mesmos campos vai procurar o que ele plantou, e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Olha aqui, ó. Exatamente. Tudo que aqui deixou não passou e vai sempre existir. Flores no lugar que pisou e o caminho certo para seguir. Ele tá falando de quem aqui? Tá falando do Nosso Senhor, né? Ele também tem uma... É ele ou é o J Neto? Agora eu me perdi. Jesus Cristo. É ele. Jesus Cristo. É ele mesmo? É sim. Então, assim, católico, né? Os católicos... Na verdade, não, gente. Perdão. Esse aí não é do padre? Mas ele canta também, bastante, né? Principalmente no final do ano, né? Ele Pois canta. Então, assim, eu acredito que nós podemos utilizar esse não canta de jeito nenhum, não ouve de jeito nenhum música secular, apenas como... É dele do Roberto Carlos. Apenas como uma cerca
para manter a pessoa ali dentro de de um conteúdo apenas cristão a nível de música. Talvez seja por zelo também, né? Por Porque zelo. tem gente que não tem filtro. Não tem filtro, não eu tô aqui, eu posso ir para ali também. Então, por filtro. Mas eu falar que um marido e uma mulher, em um momento deles, de casal, de intimidade, por exemplo, colocar um adorar é o que sei, não tem condição, gente. Ele vai botar o que ali? Não. Você percebe? Então tem momentos e momentos. A gente chega no retiro de casais, por exemplo. Vou muito a retiro de casais. As canções dos retiros são canções de culto, sabe? Adoração, mas é um momento de retiro. Há tempo para todas as coisas. Mas tem músicas românticas gospel também, porque a partir do momento que a gente dá abertura para colocar uma música secular, existem letras que a gente desconhece qual foi a origem dela. Existem letras de músicas que a origem foi a partir de um pacto. Pro sucesso, pra fama. Inclusive as gospels. Gospel também? Existem música Tem música gospel que quem escreveu foi ímpio. Não, tem música gospel que as pessoas fizeram um pacto com Deus. Eu tô falando de música secular que as pessoas fizeram um pacto com o diabo. Não, tem música gospel que as pessoas fez pacto com o diabo. Exatamente. Sério? Que também tem um contexto espiritual para um outro lado. Quer ver uma coisa? Tem um autor, ele é compositor, que ele escreve os mais terríveis pagodes de lá da Bahia. Os mais terríveis pagodes. E ele também escreveu músicas cristãs. Eu não quero falar qual é a música aqui, para não deixar ruim para o cantor cristão e nem para ele, mas depois eu te falo. Talvez as pessoas não saibam, não. Não vai ficar ruim, não, porque já é algo... Qual é? Eu sei de alguns cantores seculares que compõem músicas gospel, né? Teve até uma música agora, se não falha a memória, não tô lembrando. Caramba... Fez sucesso bem melancólica, que foi uma artista secular que fez a música. Tem aquela também do... Nossa, agora eu tô esquecendo o nome da música. Mas tem umas séries de músicas que elas não são... Que a composição dela é de... O Girassol foi escrito pelo Whindersson Nunes e fez o maior sucesso. Exatamente. No meio gospel. E sabe o que ocorre, Fábio? Quando a gente vai por essa linha dizendo a música pode ser linda, a letra pode ser totalmente limpa a nível de intencionalidade, mas a pessoa pode ter consagrado, assim como a comida. Você pode comer uma comida que ela foi consagrada e você não tem esse conhecimento. O que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Que se você não tiver o conhecimento de que aquela comida foi ou não oferecida, isso não vai fazer mal algum para você. Eu acredito que a adoração, ela precisa, antes de tudo, vir por meio de uma consciência. Então, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, que ao cantar essa música, eu estou cantando essa música para o Deus fulano de tal, o demônio fulano de tal. Se não é na intenção, se é isso, né? Esquadrinhar a intenção do coração. Se a intenção de quem está ouvindo, naquele momento, considerou que a letra está ok para ela, eu acredito que tentar examinar a vida do compositor seja uma perda de tempo, porque existem compositores que são gospel, que são cristãos e que têm uma vida tão ou pior do que pessoas no mundo. Então, ao nosso filtro, ao J.A., por exemplo, as canções que ele trazia e que a gente cantava e tudo mais, a Priscila Alcântara, a gente estava ali cantando, adorando, colocando nossos púlpitos, e a vida deles lá atrás depois veio se revelar uma vida que nós repudiamos por meio da sua conduta. Então acredito que considerar a vida de quem escreveu para saber se eu posso ou não ouvir uma canção como aquela é um trabalho inútil, porque eu nunca terei essas informações. Mas não vai trazer espiritualizando, a partir do momento que você ouve uma música com um teor que você desconhece, de alguma forma não vai te profanar, não vai abrir brechas no seu relacionamento. Eu vi até um comentário aqui, o momento de intimidade é um altar ao Senhor. Aí tu me quebra, dizer que é o Senhor Jesus. Imagina com canções mudando. Não, aí você tá dizendo o quê? Que na hora que eu tô lá fazendo amor com minha esposa, Jesus tá lá, tô recebendo essa oferta. Que viagem da pega, né? Fala a verdade. Tô recebendo essa oferta em sacrifício. Sacrifício. Para alguns tá sendo sacrifício. Que viagem das pessoas também, né? O momento da intimidade é um altar ao Senhor. Meu Deus do céu. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo determinado, inclusive, para isso. Mas eu fico muito com o apóstolo Paulo, que ele diz assim, tudo que fizer, faça na consciência.
Se a sua consciência te condena e mesmo assim você faz, você já pecou porque a consciência condenou. Mas faça na consciência. Se a sua consciência diz, não é certo, não faça. Mesmo que todos estejam fazendo. É igual vinho. Vai gente de novo, né? Eu já falo, já me arrependo porque eu esqueço que eu tô na frente do Fábio. Aí a mente dele já vai, eita. É igual vinho. Tem pessoas que consomem o vinho moderadamente, nunca se embriagaram, a consciência não pesa, a Bíblia também não condena e para elas é tranquilo. Tem outros que a consciência condena demais e para eles não querem nem chegar perto. Mas eu não posso construir algo pessoal como uma doutrina para todos. Perfeito. Então, em resumo, a questão da música secular, o evangélico pode ouvir? Depende. O cristão. Aí vem cheio dos filtros, né? Depende da letra. Eu faço isso porque fica nas entrelinhas e aí surge o questionamento, né? Do pode e não pode. Na minha opinião, as letras limpas que não conduzem as pessoas a um pecado, a uma perdição, não está atraindo com as palavras daquela letra, daquela música. Maldição para dentro da sua casa, tem uma música mesmo, que ela diz assim, ela ficou muito famosa porque as pessoas faziam trend, que ela fala sobre... É até da Simone, fala que tem... que o marido, né? Nós nunca seremos felizes, somos infelizes. Somos dois tristes que nunca seremos felizes. Imagina, você dentro da sua casa cantando algo assim. A palavra tem poder. Então, eu preciso filtrar. Se eu ouvir uma música romântica, uma música tranquila, que toda a letra, ela não traz nenhum tipo de condenação enfim, ou declaração perigosa, eu acredito que não é um pecado e não vai interferir. O Léo tem uma pergunta. Voltando um pouquinho ali, a parte não misturar, mas fazer as collabs ali, que nem, por exemplo... Feat. Boa, né? O Thales tá concorrendo agora no Multishow, né? Com o Jorge. Não sabemos, verdade. Ele é conhecido como um cantor secular, né? Porque é sertanejo, né? Ainda que for cristão. Ainda que seja cristão. Ele canta secular. E isso já deu polêmica, né? O Tom Carf e o Fernandinho já brigaram por causa disso. Né? O Matos Nascimento, ele cantou uma música com o Xande, do Harmonia do Samba, há né? muito que tempo o Xande atrás. tinha se convertido, né? Exatamente. Então, novamente nós vamos voltar para a questão do profissionalismo e o que está sendo cantado. Então, eu como cristão, exclusivamente cantora, que decidi usar a minha profissão exclusivamente para Cristo, tenho uma canção que uma pessoa que alcança um público, que é um público secular, ela me pediu para cantar essa música ao meu lado. Minha pergunta é, por que ela não poderia cantar essa canção? Por que um ímpio não poderia cantar uma música gospel? Não tem uma justificativa para isso. E por que um cantor gospel não pode fazer um feat com esse ímpio que quer cantar música gospel? Gospel. E inclusive, eu acredito que pode. Eu acredito que ele pode pegar uma música gospel, fazer uma canção, ou fazer uma parceria, um collab. Eu estou olhando agora sobre duas óticas. Primeiro, é a ótica profissional. Segundo, é a ótica de estratégia espiritual. Imagina que o público que o cantor X gospel alcança normalmente os cristãos. Aí tem um outro cantor que ele não é gospel. Ele canta música secular. Ele alcança um outro público. Mas no dia que ele cantar ao meu lado uma música que Deus me deu e ele canta junto comigo, o público que não me ouviria passará a ouvir o hino do Senhor, porque aquele cantor cantou. Então eu acho que é estratégico, inclusive. Não tô pegando a música dele e trazendo para cá. É a nossa música que tá indo para lá. Por que nós não permitiríamos? Agora não permitiríamos? combina um cantor gospel e fazer um feat com um ímpio cantando uma música... A música do ímpio não vai dar certo, não tem como. É aquilo que nós entramos de novo. O cantor, ele tem umas limitações, que é justamente essa. A profissão dele é uma profissão que necessariamente precisa ser exclusiva para Cristo. Então pode... tem aqui a pergunta do César aqui, que eu acho que a gente já falou sobre isso. É correto cantar uma letra gospel composta por um autor que compõe hit de carnaval? De novo. Parece, não me falha a memória, a música Não chores, quem cuida de você não dó. Se eu não me engano, é Felipe Scandurras, uma coisa assim, o nome do autor. Que ele é um compositor de música secular, né? Tem também. De novo, a gente vai voltar para a mesma questão das músicas seculares que tem uma boa letra e tudo mais. É uma música que está adorando ao Senhor. Por que eu não poderia cantar uma música que adora o meu Senhor só porque quem escreveu não é cristão ainda?
É muito complicado esse detalhe. Acho que às vezes nós somos muito birrentos, sabe? Nós pegamos detalhes que eles são indiferentes. Eu acredito que a canção cai naquela questão da adoração que Jesus fala com a mulher samaritana. É adorar em espírito e em verdade. Eu estou adorando ao meu Deus. Se foi A ou B que fez, não importa. Quem me garante? Por que eu não posso cantar uma música que um compositor secular escreveu? Porque ele peca. E quem disse que os compositores gospel estão com a vida... No altar. Não tem como garantir isso. Não faz sentido. É tudo pela letra. Às vezes peca também, só tem o nome de gospel, né? Só tem o nome de gospel, sabe? A gente tem por aí aquela banda que canta muito bem, as músicas são muito lindas, mas quando você olha pra eles, o comportamento, as histórias e as polêmicas, que é tipo um coral. Ah, eu sei. Como é o nome dele? Meu Deus do céu. Nossa, eu também tô tentando lembrar Tá aqui aqui. na Eu consigo mente, enxergá-los. Eu tô enxergando né? ele também. Qual o nome? É aquela música lá, Léo, que você vai encontrar. Qual o nome aí, pessoal? Fala aqui o nome da banda. É um coral. É uma banda coral, que cantam muito... Na minha sei. opinião, eles têm uma letra, uma Eles voz até se angelical. separaram, parece que tá voltando agora. Tem um que é pastor que é todo estranho que também, ele é loiro, né? assim, às vezes raspa a cabeça, bota os estranhão alagadores. pra caramba. Como é o nome dele? E apareceu fotos de integrantes vestidos de Na roupa homossexualidade, de carnaval. tudo. Exatamente. Muitos escândalos, né? Mas o título é gospel, sabe? Kemuel. Kemuel, perfeito. Kemuel. Graças a Deus, alguém ajudou. Eu fico agoniado quando não tento lembrar. Coral Kemuel. Carregam o título de gênero gospel para o seu segmento. Mas quando você olha ali, olhava, não sei como está agora, há muito tempo eu não vejo, o comportamento deles era completamente mundanos, considerando todo o contexto, desde a imagem até as polêmicas que eles se envolviam. Acho que isso é muito relativo no sentido de birra, né? Nós somos muito birrentos com essas coisas. Nós queremos tudo perfeito e não somos. Não posso cantar essa canção porque foi um compositor do mundo que escreveu. Às vezes o compositor tem uma vida menos terrível do que a sua que tá falando. É uma questão que às vezes o cara é fiel à esposa, né? É fiel à esposa e o que tem a classificação de gênero gospel tem 10, onde ele passa na igreja vai levando uma ovelha, vai derrubando um. Às vezes o camarada que canta secular tá com uma esposa desde o início e o do gospel já tem 5. Pois é, né, menino? Terrível, já né? Não tá no segundo casamento, já tá no terceiro, no quarto, no quinto. Aí a gente tem que aí já rasgou Mateus 19, já não quer mais. Aí a gente tem que cantar, vou passar pela cruz. Exatamente. Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz. Bem, exatamente isso. Mas, missionária Ju, e sobre o pregador cobrar para pregar? Nós vamos falar sobre isso Ele não esqueceu. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar. Qual a sua opinião sobre o pregador cobrar para pregar? Você é contra ou a favor? Então, eu acho que é lícito. Tá, a gente volta. Só pra segurar o povo. Quer encerrar no Instagram e o povo ir pro... Não, tá no Instagram? Tem quantos no Instagram aí? Tem 56 pessoas. Se você quer continuar vendo aqui agora a opinião da Ju sobre pregadores que cobram, que ela disse que já é lícito, vem pro YouTube que nós estamos encerrando agora no Instagram e já vem pra se inscrever em nosso canal, tá bom? Você que chegou em nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal, ative o sininho de notificações, verifique a sua inscrição aí agora. Verificou? Às vezes a própria plataforma desinscreve quem é inscrito, que demorou muito tempo para voltar ao canal, aí ele entendeu que para você o canal já não é mais relevante e automaticamente te desinscreve do canal. Verificou? Está inscrito? Permaneça inscrito conosco. Verifique se o sininho de notificações está assinado. Coloca para todos os conteúdos, para todas as vezes que tiver conteúdo novo aqui, você ser notificado. Se não estiver inscrito, se inscreve e também ativa o sininho de notificações. Nós estamos com a meta de alcançar 400 mil inscritos ainda nesse ano. Amém. E você pode nos ajudar se inscrevendo. Já compartilhe para mais alguém aí agora. Manda no seu grupo do WhatsApp, porque a Ju vai falar porque o pregador pode cobrar para pregar. É lícito o pregador cobrar para pregar. Você que quer aumentar o seu conhecimento teológico e até o poder do seu intelecto, nós temos algo exclusivo para você. A FTB, Faculdade Teológica Bethesda, está em Black Friday. E não é qualquer Black Friday, não. Essas enganosas que tem por aí, que as pessoas, antes do final do ano, aumentam o preço, aí chega o final do ano, estamos em Black Friday e volta para o preço normal. A Black Friday da FTB, ela é real e está garantindo até 90% de descontos em seus cursos teológicos, em cursos de leitura assertiva,
curso da história da igreja, em especial o curso de teologia, intermediário, básico, ou avançado em teologia, e ainda você poderá estudar com o pastor César Cavalcante. Você pode fazer parte do grupo de Black Friday, da FTB, com o link que está na descrição do nosso conteúdo, e eu vou colocar agora no chat também. Tá bom? Você vai clicar nesse link, vai para um dos grupos no WhatsApp e lá o pastor César Cavalcante vai lhe explicar como é que vai funcionar para você participar dessa Black Friday e ainda concorrer a um iPhone 17 e uma viagem para Israel. Pastor César está conosco e tem um recado especial para nós. Pode falar, pastor César. Pastor Fábio, Eu Acredito Podcast, toda a galera que acompanha esse grande podcast no Brasil. Aqui, pastor César Cavalcante. Tem uma novidade para vocês. A Faculdade Teológica Bethesda, da FTB, entrou na Black Friday. Sabe o que isso significa? Que agora você consegue fazer os cursos da FTB com até 90% de desconto. Você já conhece o material didático da faculdade, você já sabe os diferenciais, a FTB tem audiobook, mentoria teológica, tutoria, estágio supervisionado, tantos diferenciais que não dá para falar aqui em tão pouco tempo. Mas agora, eu quero dizer para você que é possível se inscrever na faculdade, fazer o curso de teologia, alcançar a sua formação, pagando com até 90% de desconto. Essa promoção é limitadíssima Black Friday e, para participar, é só entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo, a nossa equipe explica como vai funcionar e também você vai concorrer a um iPhone 17 Pro, participando da Black Friday 2025. Não é só isso não. Além do iPhone, você também concorre a uma viagem para Israel com tudo pago. Se você quer estudar a teologia de quebra e ainda sair ganhando, essa é a única oportunidade que você tem. É só clicar no link aqui da descrição do vídeo e participar do grupo exclusivo. Assim que encher o grupo, eu explico como funciona e te vejo daqui a pouquinho lá no grupo. É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Você pode fazer parte aí da Black Friday da FTB, clicando no link que está no chat, que vai te direcionar ao grupo no WhatsApp. Mas fique conosco aqui. Deixa para fazer isso no final, porque nós temos muita coisa boa para conversar ainda. Ressurgiu uma polêmica sobre pregadores que cobram. Quem faz parte dos bastidores do ministério eclesiástico sabe que isso é uma prática comum. O pregador cobrar, a igreja pagar. Ou, às vezes, a própria igreja entrar em contato com o pregador e já falar, nós conseguimos fazer isso. Você vem, a gente vai te dar as despesas e vamos te dar mais uma oferta X. Vem ou não? Venho. Ou, se não, a igreja, quanto você costuma pedir para atender as igrejas? Aí o pregador fala, geralmente fazem isso por mim. Essa questão de cobrar, seja qual for o termo combinado, ou recebo oferta de honra, sempre houve. Não é nada novo. Né? Mas, como tá vindo para as redes sociais, para a internet, tem muita gente que desconhece. Um membro lá da igreja, que frequenta a igreja, que gosta de participar dos eventos do congresso, não sabe que os pregadores famosos que vão lá, todos eles recebem uma oferta pequena ou grande, cobrada ou não cobrada, ele é recompensado pelo trabalho que desenvolve. Mas a pergunta que fica, que também ainda, além de ter uma conferência extraordinária, a senhora atua como pregadora também. Exatamente. Certo? Exatamente. E aí, o pregador pode ou não cobrar para pregar? É lícito que ele cobre, é bíblico que ele tenha remuneração para isso. Inclusive, a Bíblia, ela classifica o pregador como trabalhador. Não é a minha opinião, é a Bíblia. Tem o pastor César que acabou de passar aí no vídeo, ele tem uma frase que diz, mostra o texto. Então eu acho que a nossa opinião ela precisa ser formulada em cima do texto da Bíblia. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, está escrito, capítulo 5, verso 17 e 18. Está escrito assim, os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra redobrada. Segura um pouco. Os presbíteros que fazem bem, não são os que fazem, porque quem faz já deve receber. Mas o que faz e faz muito bem deve receber o dobro. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Deve receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. A Bíblia está dizendo que deve e que merece receber quem prega, especialmente, eu gosto disso, né? Especialmente quem se dedica arduamente à pregação
e ao ensino. As escrituras também dizem, não armodar seu boi para impedir de que ele coma enquanto debulha. E também está escrito, aquele que trabalha merece ou é digno do seu salário. Então, biblicamente, é lícito que ele faça isso. Que ele seja remunerado e que ele possa estipular e acordar isso com a igreja. No melhor dos mundos, deveria ser, eu vou e a igreja honra de acordo com as possibilidades dela, mas sempre honra. Mas a verdade é que, na realidade, não é assim que funciona. Se o pregador não acordar antes, se ele não deixar isso alinhado antes com a igreja, ele corre o risco de não receber nem a condução dele para retornar. Ai, Ju, mas eu acho que o pregador, ele deva receber ali a gasolina e a hospedagem. Tá, mas ele não bebe gasolina, ele não come gasolina. É um trabalho. E tem pessoas que vivem disso, ela sobe e desce todos os dias, ela não tem nem como exercer outra profissão, porque ela sobe e desce trabalhando, pregando a palavra. Esse aqui, que a gente acabou de mencionar, certamente as pessoas dirão, mas está escrito, de graça recebeu, de graça dá. De graça o quê? Está escrito isso aonde? Bora lá, Mateus 10. Mateus 10. Então vamos olhar o que é que Mateus... Porque uma frase que na teologia usa-se muito é um texto sem contexto é pretexto para heresia, certo? Então vamos olhar o que é que Mateus 10 fala sobre de graça receber e de graça dar. Começa no verso 1. Jesus reuniu os seus 12 discípulos e ele deu. Então aqui ele está dando algo. Lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros, curar todo tipo de enfermidade e doença. É isso que ele deu. Para expulsar... O dom que ele deu foi esse. Para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de doença. O que alguém pode fazer para conseguir ter isso? A quem ela pode comprar esse dom? De onde que eu posso... Graça. É de graça. O dom de expulsar demônio é de graça. O dom de curar enfermos é de graça. O dom. E acaba aqui. Foi isso que ele deu. Aí então, a gente cobrar para orar para que a pessoa seja curada. Isso é um absurdo. Cobrar para orar para a pessoa ser liberta. É um absurdo. É demoníaco. É demoníaco. E tem gente que faz. Existem missionárias que a pessoa, gente rica, tá passando dificuldade de possessão demoníaca aqui em casa, aí a missionária vai lá e cobra para fazer campanha de oração com ela. Você já deve ter escutado isso. Campanha de oração. Você me dá... Teve uma moça que cobrou 70 mil reais para uma mulher para fazer uma campanha de monte porque o demônio estava no marido daquela mulher. Isso aí é o que a Bíblia... É exatamente o que está dizendo em Mateus 10. E aí lá embaixo, onde ele fala de graça recebeu, de graça dá, ele está falando, verso 8... Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. De graça recebeu, de graça dai. Agora me diga onde que está escrito aqui a pregação. De graça recebeu, de graça dá. Inclusive no verso seguinte ele diz, não levem no cinto moedas de ouro, de prata ou de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandália, nem cajado. Quem trabalha merece o seu sustento. Agora fica uma pergunta, né? Se você foi enviado para usar o seu dom, que você recebeu de graça, você não vai cobrar, porque você tem que dar de graça, aí no texto diz, não leve nada, porque quem trabalha merece seu sustento. Quem é que vai sustentar nesse caso aí? Você está falando sobre a igreja? Não, nesse caso aí, desse texto específico. Está falando do comissionamento aí dos 12, né? Perfeito. Quando os 12... Ele está falando do envio. É o comissionamento dos 12. E o envio é para anunciar. O Sim. envio é para anunciar. Só que dentro do contexto do anunciar, ele está dizendo, cure, expulse demônios, cure leprosos, dê de graça estas coisas. Não, eu entendi. E vocês não vão cobrar nada por isso. Mas o próprio Jesus diz, o trabalhador é digno do seu salário. Ele não está querendo dizer aí que eles não vão precisar cobrar nada, que o próprio ministério de Jesus vão sustentá-lo? Exatamente. É o que acontece. Nesse caso é exatamente isso que acontece. Quando eles estão indo para fazer, eles serão recompensados. Aqui eu entendo que é oferta. Aqui eu entendo que é uma coisa muito... que nem é obrigado, nem deve ser considerado. Eles estão sendo enviados. Eles estão sendo enviados para anunciar. Então é um id, ele vai anunciar. Se ele é pregador, pelo seu exercício da pregação, ele merece e é lícito que ele tenha a sua remuneração. Agora, o que não pode ser feito? Pregador, quanto que é para você vir aqui? É XYZ. Tá, eu quero fechar o pacote de 10 demônios expulsos, eu quero fechar o pacote de 3 doentes curados. Não tem como você fazer isso.
Primeiro porque quem recebeu de graça nem sabe se ele vai conseguir fazer aquilo naquele momento, existe todo um outro contexto. Nem sabe se vai ter endemoniado. Nem sabe se vai ter endemoniado. Pois é, até um contexto. Então, assim, dentro dessa realidade de não leve nada, e ele completa dizendo porque quem trabalha merece, é justamente o que nós falhamos enquanto igreja. Nós recebemos essas pessoas, não sabemos a realidade dela, elas vêm sem bolso. Ai delas se vierem sem moedas no bolso, porque é capaz de ela não conseguir voltar para casa. E ele está dizendo, vá, não leve nada, não leve nem roupa a mais, só que está no seu corpo, porque lá eles irão te dar, lá eles irão te sustentar, lá eles irão te manter, esses rapazes. Agora vamos para um contexto de pregação. Porque aqui é a passagem que todo mundo fala, de graça a receber, de graça a dar, mas não sabe nem onde está escrito, não sabe nem qual é o contexto que está escrito. Quando nós Mas a partir do momento que estipula, pastora, a partir do momento que dá um valor, você não está profissionalizando o seu chamado e o seu ministério? Mas é um trabalho. É um trabalho. Mas é uma profissão? É uma profissão, é um trabalho. Pregar é uma profissão? Pregar também Sabe, é uma vai profissão. ser cancelada falar disso. Eu sei, gente, mas o que é trabalho? Trabalho não é profissão? Sim. Então, vamos lá. Eu trabalho, eu sou um agricultor. O meu trabalho como agricultor é cuidar ali das hortaliças, enfim. Então, eu sou um agricultor. Isso é o meu trabalho. E o meu trabalho é uma profissão. E a gente paga para quem trabalha. E o pregador é um trabalho, a gente acabou de ler. Ele trabalha para isso. E um detalhe, né? Aquele que cura recebe de graça o dom para curar. O que liberta recebe de graça o dom para libertar. Mas o pregador não recebe de graça o estudo, não recebe de graça os livros, não recebe de graça para estudar um curso teológico. Aí eu vi um comentário aqui que é até interessante, né? Quem trabalha merece, mas estipular é um absurdo. Mas quem trabalha merece, mas estipular é um absurdo. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Oferta. Vou até falar olhando nos olhos. É aqui, né? Claro, pode ser lá. Aqui, pronto. Então deixa eu falar olhando nos olhos de vocês. O salário não é... O pregador, ele não é mendigo. E oferta, para muitos, está sendo muito mais como esmola. As pessoas não estão ofertando porque ele é digno do trabalho, porque está à altura do trabalho ministrado. Eles dão esmola do que resta, do que dá. Eu já ouvi pessoas no bastidor falando assim, dá qualquer 50 conto, nem é conhecido. Eu já ouvi isso aqui. Dá qualquer 50 conto que nem é conhecido. Isso aqui é um desrespeito muito grande, sabe? É um desrespeito. Então, eu estipular e falar, olha, para mim, dentro da minha realidade, esse valor aqui é o que está dentro da realidade que eu costumo receber da igreja. Como que está para vocês? Eu posso entrar num acordo, de acordo com a realidade da igreja. Tá, pra você tá muito assim, e assim fica melhor. Entrou no acordo, fechou, tá tudo bem. Que não seja um abuso também, né? Que não seja um abuso, que não seja exacerbado, mas foi uma coisa que eu estava conversando anteriormente. Nós precisamos ter essa consciência, até para entender o que é abuso. Porque tem pessoas que vão achar uma oferta de R$1.000 um abuso. Porque R$1.000, misericórdia, quase um salário mínimo para uma hora de pregação, eles falam. E aí tem gente que compara, né? O trabalhador que trabalha o mês todo ganha um salário mínimo. O pregador vem e ganha um salário de 2, de 3 meses. Pois é, em uma única pregação. Existem trabalhos e trabalhos. Você não pode comparar o CEO... E as funções? Tem gente que trabalha muito, mas ela recebe muito menos do que outras pessoas que trabalham menos, mas pelo nível do seu trabalho, elas podem ser remuneradas muito mais. Se fosse a questão de salário, a gente não vai ter fim nunca, porque existem muitas profissões, classes hierárquicas e tudo mais. Então, até para falar de abuso, nós precisamos entender o que é abuso sob a ótica de quem? Sob a ótica de quem? Porque se uma igreja pequenininha, da esquininha, ali, você falar assim, olha, eu posso até ir, mas o valor da minha oferta é R$500. Se eu te perguntar, R$500 é muito pouco? Você vai dizer, poxa, R$500 é pouco, tá ok, não vai pesar a igreja nenhum. Mas aquela igreja da esquina, que é pequenininha, R$500 é o aluguel dela todinho. Ou talvez seja a oferta do mês inteiro dela. Para ela, é um peso. Ou seja, até para eu dizer isso aqui é um peso, está sendo pesado para a igreja, que igreja? Sobre qual ótica? Agora, se eu falar assim, não, a oferta é R$5.000, a pessoa vai dizer, misericórdia, é mercenária, R$5.000 a oferta. Mas quando a gente olha para uma catedral, que é uma igreja gigante, que já está habituada a receber outros pregadores, não é nada. Não. Eu já ouvi pessoas falando assim, 5 mil, graças a Deus, porque está acostumado com outros níveis de oferta. Então, o que é pesado? É a questão de comparação, é sob a ótica. E outra coisa, as pessoas também têm que ter a noção. Tem gente no Brasil hoje que tem um ministério consolidado.
ele acaba sendo seletivo por causa da oferta. Por exemplo, um Eliseu Rodrigues da vida que está em alta nesse momento aí por causa desse assunto. Todas as igrejas, talvez a maioria queria levar o Eliseu Rodrigues lá. Primeiro, ele não teria vida para atender todas as igrejas que quer levar ele. Tá? Agora ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem filhos, ele tem pessoas que trabalham com ele. Deve investir em missões também. Aqui eu invisto em missões, eu falo isso por causa disso, por causa desse motivo. O Eliseu hoje, a capacidade dele, as mensagens que ele prega, a exposição bíblica que ele faz, o coloca ele em patamares maiores. E isso faz dele um pregador de altíssima qualidade. De altíssima qualidade que não dá para ir em todas as igrejas, né? Então, vamos lá. Se ele pede 5 mil, não sei, mas se ele pede 5 mil reais, ele, nas agendas dele, ele já está colocando na condição de ser levado apenas por igrejas que têm condições de levar ele. Que é a maioria. As igrejas, quando quer levar alguém, se vira. Uhum. É muito. Esse muito para algumas pessoas que talvez só ganha isso em 5 meses de trabalho, é muito. Mas para igrejas que estão acostumadas a receber 100, 200 mil, 60 mil, todo mês, fala... Não é nada. Não é nada. Não é nada. Então as pessoas têm que ter essa percepção que pode ser muito para eles, mas para uma igreja que recebe dízimos e oferta, para uma igreja que faz arrecadações através da cantina, não é muito. Você está valorizando o obreiro, está valorizando o chamado de alguém que se dedica, alguém que, enfim, estuda para entregar uma mensagem sólida, uma mensagem legal, para levar conhecimento e aprendizado para aqueles que vão lhe ouvir e vão receber uma mensagem ungida. 5 mil, 6 mil. O que a igreja tem condições de pagar, vai pagar para levar o pregador. Agora, eu não gosto das expressões. Por exemplo, eu contratei. Uhum. Ele foi contratado, eu contratei o pregador. Eu acho que já foge da ótica do reino, não foge, não? É a questão de nomenclatura, né? Para nossa percepção. Eu acho que quando falamos de reino, de igreja e tudo mais, nós gostamos de manter sob uma ótica espiritual. Embora templo, ele não vive apenas da ótica espiritual. A gente tem contrato de aluguel, de som, de iluminação, de luz. Então, são questões mais terrenas, que o povo, quando vai cultuar, ignora ou não tem envolvimento, mas a realidade é que a igreja ela trata com coisas espirituais, mas também com coisas materiais. É uma linguagem que pode ser ajustada apenas para ser mais aceitável aos ouvidos de quem está lá. Mas o fato é que é uma contratação mesmo. Então, você tem algo para me entregar, eu quero isso, você tem um budget para disponibilizar e o valor é esse, faz um acordo, pode ser contratado, pode ser um convite, a nomenclatura não faz diferença nenhuma, mas no final a situação sempre é a mesma. Nem todos estão preparados para essa conversa. É porque eu sou muito prática nas coisas. Eu acho que as pessoas, elas andam com a visão sempre numa nuvem, como se elas fossem um povo glorificado, mas a realidade é que nós estamos falando da vida real, sabe? De como que as coisas acontecem. Você falou muito bem, um pregador que leva a palavra, ele não recebeu de graça. Tenta qualquer pessoa aí que não prega, que nunca leu a Bíblia toda, faz uma mensagem aí agora, completa, um esboço que seja, com a introdução, com a aplicação, com desenvolvimento, com aplicação, com encerramento, faz com todo o contexto. A gente está falando de uma mensagem, né? Uma mensagem. A gente não está falando de uma aplicação, de ler um versículo e tentar interpretar como você. É uma mensagem, é uma né? mensagem que você tem que pesquisar as concordâncias, você tem que pesquisar as traduções, tem que fazer comparação. São horas para você construir. Não é eu estou pagando 5 mil para 1 hora de pregação, não. São dias de preparação para construir uma mensagem e anos de preparação para ter condição de construir uma mensagem. E ainda tem que orar para a mensagem ser ungida, ainda né? ser ungida. Porque senão não basta ser bíblica, ela precisa ser espiritualmente ser ungida e a graça precisa chegar naquele dia. Então, assim, é todo um contexto, não é de graça. Eu tenho em casa umas 7 Bíblias, nenhuma delas eu ganhei, todas eu comprei. E são investimentos. Se você for pegar uma Bíblia de estudo,
Dependendo da Bíblia, tem Bíblia de 800, de R$1.000, de R$1.500, dependendo do tipo de Bíblia que você está escolhendo. Teologia não é de graça e também não é barato. É uma formação acadêmica. Tem pessoas que passam 4 anos numa faculdade para se formarem em teologia. E aí vem os outros cursos, hermenêutica, apologética, que se fala apologética e tudo mais. Então, é todo um contexto, um arcabouço que ele continua estudando, pagando com o seu dinheiro e com o seu tempo, que, na minha opinião, é o recurso mais caro que tem, é o seu tempo. Sair de casa, deixar o meu marido, passar horas de estrada para chegar num lugar, levar... Isso, para mim, tem um custo muito alto, porque eu amo ficar perto do meu marido, eu amo ficar na minha casa, mas quando eu abro mão de tudo isso, pego um final de semana inteiro para viajar, para chegar num lugar, para atender uma demanda, isso está tendo um custo para mim. Por que não pode haver um contraponto? Não é nem questão de poder ou não haver, ou não poder, é bíblico que seja. Se nós formos aqui, rapidamente, eu só quero trazer um único ponto. 1 Coríntios. 1 Coríntios 9. O Paulo fala sobre isso questionando. Será que nós não temos o direito de levar conosco esposa crente, como fazem também os outros apóstolos e como também fazem os irmãos do Senhor e Pedro? O bom é que ele dá o nome, né? Sim, Pedro, né? Ele fala assim, Pedro tá fazendo isso aqui, tá vendo? E eu não posso fazer? E ele tá falando dele e de Barnabé. Ou será que apenas eu e Barnabé precisamos trabalhar para nos sustentar? Opa, peraí. O que normalmente os cristãos falam? Quem quiser vida boa, vá trabalhar. Mas ele tá trabalhando. E ele tá dizendo, só eu e Barnabé que temos que ter um outro trabalho para poder sustentar? Para poder nos sustentar? Qual é o soldado que paga pelas suas próprias despesas? Que agricultor planta da videira e não tem direito de comer dos seus frutos? Qual é o pastor que, cuidando do rebanho, não tem permissão de tomar o leite? Será que eu expresso a minha opinião apenas, ou apenas opinião humana, ou a lei mesmo não diz isso? E aí ele vai falar sobre a lei do amordace. Então ele completa dizendo assim... Se plantamos, estou no verso 11 agora, se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos nós ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Ou seja, ele está falando justamente dos pregadores. Então é bíblico sim que tenha o salário e um detalhe. Se o pregador não alinhar isso antes de ir, ele corre o risco de ir e ainda pagar para ir. Porque não pode contar com o bom senso de alguns líderes. Graças a Deus eu posso falar, alguns não são todos. Mas não dá para contar com o bom senso de alguns líderes. Eu ouvi um pastor que eu gosto muito, acho que ele prega muito, que tem muito conhecimento, dizendo, em 2026 minha agenda está fechada. Porque esse pastor ele não estipula, ele simplesmente vai. Mas de tanto ele fazer isso e quase nunca ser honrado, ele diz, quer saber? Eu vou ficar aqui na minha igreja mesmo, vou pregar aqui dentro mesmo, vou continuar com o meu trabalho, porque é melhor do que eu estar em estradas e aeroportos, subindo e descendo, não posso nem ser recompensado por isso, deixo de trabalhar aqui porque estou lá atendendo, deixo a minha igreja porque estou lá atendendo, a pessoa nem reconhece, então vou fechar minha agenda. Aí eu te pergunto, o que é melhor para a igreja? Que haja um acordo entre o líder e o pregador de um valor de oferta ou de cachê, seja lá como ele quiser chamar, para ele ir atender, ou o pregador falar, eu vou fechar minha agenda, não vou mais atender porque eu tenho que trabalhar. Como que a igreja ganha mais? Abençoando o servo de Deus. Muito mais, muito mais. E eu não falo isso em defesa de causa própria porque eu não vivo disso, sabe? Graças a Deus nós temos outras empresas, nós temos outras fontes de renda, mas eu falo porque eu sei que tem pregadores que vivem disso para isso. E é louvável que ele pegou toda a vida dele e dedicou para essa função. Mas é muito miserável a gente ficar questionando ou colocando essa questão em pauta. Pode cobrar ou não pode cobrar? É mercenário ou não é? Eu acho que é muita mesquinhez. Gente miserável. Gente ruim mesmo, no sentido de não ter a capacidade de enxergar o outro lado como um ser humano que tem família. Eu vi até um comentário aqui do César, isso, falando assim dos 5 mil, isso em 20 agendas por mês. Olha a comparação. Olha o cálculo que a pessoa faz. Já faz em 20 agendas por mês. Dá quanto mesmo? 5 vezes 20, dá quanto, Léo? Só pra eu saber. Vê aí, eu sou ruim de matemática. 250 mil. 205 mil, não? 225 mil. Quanto? 20 não, gente, é certo. 5... Ele falou 25, rapaz. Tá pior que Dilma, gente, viu? 20 vezes 5. 20 vezes 5 é 100. É 100 mil? 100 mil. Vezes 5 mil. Rapaz, a gente tá terrível, viu? 125, menino. 125 25 agendas. Ele falou 20 ou 25 agendas? Falou 20 agendas, né? 20 agendas, 20. Ah, então 20 é isso mesmo. Eu botei 25. Tava Então, calculando errado. 100 mil.
Que fosse 1 milhão. Que fosse 1 milhão. Ele está trabalhando muito. Ele está subindo e descendo muito. Calcule junto comigo. Correndo o risco do avião cair, correndo o risco de carro virar na estrada. É loucura, meu irmão. Pois é. E aí eu vou questionar pela quantidade. Aí é questão de volume. Não é... O pessoal é terrível, né? Aí vai fazer cálculo de quanto a pessoa ganha pra ter essa quantidade de agenda. Mas ninguém fez cálculo de quanto custa para essa pessoa atender todas essas agendas. Porque eu não sei vocês, tem gente que odeia a família, né? Mas eu amo a minha. Então deixar a minha família é um custo muito alto que eu tenho. Eu pagaria para ficar com a minha família. Então, quando eu saio de casa e deixo ela e deixo minha família para trás para ir levar uma mensagem, isso tá me custando muito. E às vezes deixa porque a igreja não tem condição de pagar a passagem dos dois, né? Não tem condição. Ou aí a gente tem que fazer... quem tá trabalha, né? Exatamente. No nosso caso, a maioria das vezes é porque pagar a passagem dela e do esposo vai ficar um pouco difícil. Será que ela não pode vir sozinha? Eu tenho que ir só. Para tentar entrar no equilíbrio, a gente entende isso. Então, assim, eu acredito que essa questão de quanto ele ganha não deveria ser uma ofensa para nós. Como é que eu me ofendo se eu vejo meu irmão prosperando? Como é que eu me ofendo se eu vejo meu irmão que ele ganhe muito mais, que ele tenha muito mais, porque o dinheiro na mão do povo de Deus gera frutos no reino de Deus. O dinheiro na mão do povo de Deus vai construir igreja, vai sustentar missionários, vai sustentar necessitados, constrói centro de recuperação, orfanatos, escolas evangélicas. O dinheiro na mão de Deus constrói um museu da Bíblia, por exemplo, como tem ali em São Paulo. O dinheiro na mão do povo de Deus faz com que tenhamos condição de ser um povo, além de próspero, né, mas frutífero. Investir em missões. Investir, tudo, exatamente. Né? E que, mas ele não faz isso, você não sabe da vida dele. Aí já quer também dizer como é que a pessoa está usando ou não deixando de usar. Alguém falou, eu vi um dia desse um vídeo do Eliseu, ele gravou um vídeo dentro do carro, e parece que o carro dele tem teto solar, cor, alguma coisa assim, não dá nem pra ver o carro, ele tava dentro do carro. O pessoal falando, pra onde tá indo as ofertas da igreja, o carro que ele comprou. Gente, sério? E tem que ir pra onde? Tem que andar de fusquinha? É complicado, o pessoal é difícil, mas a verdade biblicamente falando, é lícito. Não depreciando o Fusca, pode. né? Porque o Fusca hoje mas é complicado também, né? Andar no carro quebrando no meio do caminho, já vamos dar um carrinho melhor. Pois é. Eu penso o seguinte, nós temos que aprender a nos alegrar com a vitória do outro. Temos que aprender a nos alegrar com a vitória do outro. E crente tem essa dificuldade. Ele tem essa dificuldade em olhar o irmão prosperando, tá fazendo coisa errada ali, ó. Ali tá vendo o dinheiro da igreja. Às vezes o cara tem até um outro trabalho, tem outras fontes de renda, mas ninguém quer saber. Só fica julgando a condição dele. Então, biblicamente, não tá certo, não tá errado, não. Ele pode estipular, ele pode definir. E de acordo com a realidade dele. Porque, vamos falar honestamente aqui. Vamos falar bem honestamente. Quando alguém paga 500 ou 5 mil para uma pessoa, ela não paga porque ela tem essa condição. Ela paga primeiro porque ela vê no outro algum tipo de valor naquele sentido. E esse valor não é sobre a qualidade da mensagem apenas. As pessoas fazem esse tipo de investimento principalmente pela audiência que aquela pessoa tem. Então, fulana de tal, nossa, o cachê de fulana de tal, uma pregadora aí, tá 30 mil, um absurdo. E por que ela continua pregando? Porque tem gente que está investindo, certo? Tem gente que está pagando ainda. E por que tem gente que está pagando ainda, se é um absurdo? Porque quando você pega o nome daquele, coloca num evento, o evento lota. As pessoas vão para lá. Não é por causa do evento, não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, é por causa daquela pessoa. Então, quem investe esse valor de 10, 20, não sei quanto é que está a oferta da galera aí no povo, mas quem investe isso, ele não está pensando, mas é porque ele prega muito, né? Não, mas é conhecido, é reconhecido, vai elevar a qualidade do meu evento, vai mandar uma mensagem de que esse evento é um evento de alto nível. É por isso que as pessoas fazem. É por isso que eles investem. Eu acho que é uma engrenagem, né? Envolve... Todo um contexto. Se a pessoa tá na mídia, é porque tem uma boa mensagem também, né? Exatamente. Alguns, né? Porque tem aí a tal da Vitória. Mas tem alguns que... Eu tô falando de pregador, né? Assim, e tem gente que chama. Tem gente que chama. Outro podcast. É outro podcast. Mas assim, existem pessoas que têm uma mensagem boa pra se ouvir. Sim. Tá. O Eliseu, por exemplo. E só chegou aonde chegou porque tem uma boa mensagem. Exatamente. E assim, todo o contexto, sabe? Do aprendizado, do investimento, da qualidade de mensagem, tudo isso coopera para o tipo de oferta que é acordado ali naquele momento. Então, até para eu dizer assim, pode ou não pode ser pesado para a igreja, eu tenho que saber sob ótica de quem.
Porque, independente de qual seja o ticket ali daquele pregador, tem igrejas que vai ser pesado. Se for para o César mesmo, que já compara 20 dias de agenda, vai ser pesado para o César. Como que faz 20 dias de agenda? Tem gente que faz. Mano, tem. Por exemplo, o Eliseu chegou naquele dia, no outro dia ele já estava em Maranhão. Tem. Mas no mês, 20 dias, que daí você tem que estudar, você tem locomoção. Não, é loucura, irmão. É muito intenso. E aí, é muito e aí intenso. você tem que tirar 2 dias pra estar em casa com a família. É muito tirar intenso. um dia pra estar na igreja local. É doideira. 20 dias é muita coisa. É muita muita coisa. Eu acho que apesar que tem aqueles lá que colocam no cartaz 30 dias de Já vi agenda, 30. né? Tu já viu 30 dias? Eu já. Já vi os 30. Eu vou te Eu falar um perguntei, negócio. onde é que... Eu já descobri alguns que só coloca lá na agenda, mas você vai ver no dia ele não tá. É outro pregador. Não. Eu acho que é só marketing, alguns. Tem coragem? Ai, que Tem- vergonha. Tem uns que faz isso, né? Ele falando baixinho pra ninguém ouvir. Sério? Tem uns que faz isso. Só Ai, pra que nós aqui. vergonha. Coloca 30 dias lá, mas aí tem uns que coloca até os dias que ele vai estar na sua própria congregação. Oxente, gente. Aí ele, pessoal não vai coloca, ver. aí ele coloca a ceia, culto de doutrina. Mas é agenda. Aí tem uns que coloca que vai estar em um lugar que ele não vai estar. Nossa, aquilo... Aí já é mentira. Aí é pecado, rapaz. pô. Aí o cara já tá pecando. Tem uns que colocam assim, Adebrais e São Paulo. Aí você vai lá no dia e não tá. Tem tantas Adebras, não sei nem qual é que ele vai estar, mas não é Entendeu? nenhuma. Aí às vezes só coloca assim, Assembleia, cidade também. Assembleia de Deus em Minas Gerais. Naquele dia, né? Ninguém vai saber. Aí ninguém sabe. Aí se você acabou procura, de- aí você procura um cartaz dele na Assembleia de Deus em Minas Gerais. Não e tem. não acha em nenhuma cidade de Minas. Tem Meu isso também, Deus assim. do céu. É marketing pessoal, né? eu acho. Aí tem isso aí também, né? É o branding. Sim, é o pô. brand. É o brand do... Tá é o lot- brand do tá com a pegador. agenda lotada. Nossa. Vou aproveitar pra trazer ele mês Aí que já, vem, ano acho, que aí vem. já é né? ilícito, sabe? A pessoa já tá agindo por má fé. Que foi, Léo, que você tá rindo, cara? Já tá agindo por má fé, colocando as informações sem ser verídica. Ô, Ju, que legal, que bom conversar contigo. Tem que voltar pros próximos podcasts aí, tem muito Pois assunto é, pra gente muito conversar. bom, E nem muito falou bom. de relacionamento hoje, né? Não, o pessoal não tá mais gostando de falar de relacionamento comigo, não. Agora só quer entrar nos assuntos polêmicos aí da... O bom da Ju é que ela fala sobre tudo, né? Os assuntos vêm, ela vai conversando, entregando tudo. Que bom. Que bom. Eu sou muito envolvida, assim, com a igreja. Eu nasci no evangelho, então, pra mim, a minha vida é isso. Eu respiro isso, é a realidade que nós temos que lidar. Mas gosto muito também de entender, sou muito curiosa sobre os assuntos. E acredito que todos nós deveríamos ser curiosos para aprender mais, mas não curiosos para sair por aí falando mal, difamando as pessoas, que não foi exatamente o contrário do que fizemos aqui. Nós apresentamos uma realidade de que tem uma ótica de bastidor para pessoas que talvez do outro lado não tenham essa consciência e que agora, a partir desse momento, possam ter uma consciência diferente ao olhar para um pregador. Não é um pregador, um cantor, enfim, de uma maneira mais humana. E com aquela irmandade, né, que deveríamos ter e que talvez esteja faltando em nosso meio. E a gente a gente falou aqui muitas coisas sobre a igreja instituição do que muitas vezes acontece nos bastidores. Mas a igreja, o organismo, ela é santa, ela é viva, ela é perfeita, ela não tem nenhum problema não, né? Exatamente. E ela é atuante em todas as áreas, em todos os lugares, né? É a nossa realidade. E que deve ser assim. E que precisa ser até um pouco mais. Eu acredito que o mundo, ele clama pela igreja que se porta como igreja. Não que se caracteriza de mundo, tipo essas igrejas aí que fez evento de Halloween por causa dos jovens. É um absurdo. Então eu me caracterizo no mundo para atrair quem está no mundo. Por que eu viria se você está parecendo com o lugar que eu estou? É melhor ficar onde eu estou agora. Acho que nós, como igreja, precisamos lembrar que somos diferentes, somos o sal, que nós estamos, nós temos uma missão que é essa mesmo, mostrar a diferença da igreja, ter mais amor. Teve um dia, Fábio, que alguém falou para mim, um taxista, eu peguei um táxi para ir até a igreja, né, do hotel até a igreja. Quando eu cheguei nessa igreja, o taxista falou assim: a senhora é pregadora? Eu fiz sim. E ele disse para mim: posso te pedir uma coisa? Dá um conselho para os irmãos. Diga para eles não apenas nos tratar bem no momento que a gente aceita Jesus, mas continuar nos tratando bem mesmo depois de já sermos cristãos. Meu Deus. Eu fui muito bem tratado quando eu aceitei a Jesus, mas depois que eu já tinha um tempo de evangelho, os irmãos começaram a me tratar com mais indiferença. E aquilo me chamou a atenção porque não é mentira.
Existe isso acontece também. Quando a pessoa é novinha na fé, a gente vem com todo carinho, todo cuidado, com todo amor. Quando ela já consegue engatear, tratamos de uma forma mais ríspida, mais acusativa, enfim. Nós precisamos resgatar esse amor, o amor de diferença, o amor de sensibilidade, o amor de cuidado que precisamos ter nesse tempo até Jesus voltar. Perfeito, Ju. Próximo podcast a gente vai falar sobre a hipergraça, tá? Tem um assunto bom para conversar contigo sobre isso. Já teve uns problemas com esse tema aí, mas a gente pode... Vamos falar sobre a hipergraça, eu quero saber da sua visão. Eu sou um pregador da hipergraça. A graça de Jesus, na minha visão, ela é hiper. Ela é best. Ela é blaster. Ela é blaster. É magnânima. É magnânima, né? Incognoscível. É forte demais. Essa fenomenológica. Então, eu sou um defensor da hipergraça. E eu sei que a senhora é contra. No próximo podcast a gente vai tretar aqui feio, viu? Vambora, tá aceito. Porque eu acredito que dentro... A graça perdoa tudo e todas as coisas. A graça nos deu liberdade. Liberdade de ir e vir. Eu posso estar no pub, tomar um chopp. Aí você já rasgou a Bíblia aí. Você já rasgou a Bíblia. Vai tentar querendo arrumar confusão. Isso não existe. Se a graça não transforma, ela é uma desgraça. Ela não é uma graça. Vai ficar pro próximo podcast. Nós vamos nessa. Obrigado por sua audiência. Obrigado por sua interação. Ô, Ju, deixa suas redes sociais, seus eventos aí que tu tem para fazer. Próximo. Verdade. Nos acompanhe lá, @jumendes.of. É o meu Instagram, nós compartilhamos tudo por lá, acerca de onde estaremos, o que estamos fazendo. No próximo ano nós teremos uma imersão só para mulheres. Vamos levar as mulheres ali em Israel, no caminho em que as mulheres bíblicas passaram. Então vamos no lugar onde Ana esteve, a Samaritana, Maria, Marta, enfim, passaremos por todos esses lugares para ver o que elas viram, estar onde elas estiveram. Essa vai ser uma proposta muito bacana. Ano que vem nós teremos isso. E tem muito mais, tem muitos projetos que eu compartilho diariamente lá, eles podem acompanhar e de repente estar conosco em um desses. E através do Instagram as pessoas podem fazer parte dos seus grupos aí de mentoria e tudo, né? Lá no Instagram nós temos todas essas informações, nós temos grupos de mentorias com mulheres comissionadas que tem uma chamada, nós temos para casais também, retiro de casais, treinamento de esposas. No próximo ano nós teremos o encontro que está sendo construído só para os homens, que ainda não serei eu quem vai puxar, mas... algumas pessoas dentro da nossa equipe vai fazer, para solteiros também. Então, tem muito projeto que está sendo desenvolvido para iniciar ano que vem e outros que já existem, eles podem conhecer lá. Perfeito. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Hoje com a Ju Mendes. Daqui a pouco, às 14 horas, estaremos de volta com o pastor Flávio Lira. Será um tempo de comunhão, um tempo de conversa e eu quero treta também, viu? 3 coisas dão certo aqui nesse podcast. Polêmica, briga e choro. Se deu 1 hora de podcast, não teve polêmica, não teve choro, eu chamo pra briga. Que o pastor Flávio Lira se prepare, viu? Ele é coach também, né? Não, acho que ele não é coach, não. Não sei, não. Não é não? Eu acho que não. Então dá pra ele sobre o Evangelho Coach, né? Eita. Vamos tratar um pouquinho sobre o Evangelho Coach, hipergraça. Aí é bom demais. Saber um pouquinho do testemunho do servo de Deus. Vai ser uma grande bênção. Às 14 horas estaremos ao vivo. Você já pode ativar o lembrete aqui no nosso canal mesmo com o pastor Flávio Lira. Será um assunto muito interessante e você pode participar conosco. Até daqui a pouco. Deus abençoe. Se você quer se formar em teologia, presta bem atenção nesse recado. Você já sabe que a Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, tem os melhores preços e os maiores diferenciais para a sua formação. Aqui você tem audiobook, aqui você tem mentoria teológica comigo todos os meses, aqui você tem tutoria, acompanhamento, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado e até debates como matéria dentro de cada disciplina. Agora tem uma novidade para 2026 que é o material formato universitário. Olha que facilidade que ficou para você estudar agora. Esse é o nível fundamental em teologia com 20 disciplinas. Esse é o nível intermediário em teologia com mais 16 disciplinas, fazendo 36. E esse é o último nível, o nível avançado em teologia com mais 20 disciplinas, totalizando 56 disciplinas para a sua formação. Agora presta atenção nessa oportunidade que o Eu Acredito Podcast, em parceria com a FTB, está trazendo para você. Agora você faz o curso Fundamental em Teologia pagando apenas R$ 69,00 por mês. Agora não é só isso. O curso Fundamental tem 18 meses de duração,
São 3 semestres, mas você paga apenas 2 semestres. E um semestre deixa com a gente. Você paga 12 parcelas de 69, o material didático já está incluso, todos os diferenciais também, e você fica 6 meses. O último semestre você não paga nada. E se você quer a formação completa, aí nós estamos falando de 4 anos de curso. Aí a promoção aumenta. Ao invés de pagar 4 anos, que é o que todo mundo faz, você paga somente o primeiro e fica 3 anos sem pagar. Se você quer só o nível fundamental, o valor é R$ 69 por mês, você paga 12 e não paga mais nada. Agora, se você quer o fundamental, o intermediário e o nível avançado em teologia, todos esses 3 níveis, 3 certificados, o valor é R$ 179, você paga só 12 mensalidades no cartão e não paga mais nada. São 3 anos estudando de graça. E para fazer a sua inscrição, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e completar. Escolha qual você quer, se é o fundamental ou se você quer os 3 níveis de uma vez, por 4 anos de conteúdo, de curso, de formação, são 3 certificados, material didático incluso, audiobook, mentoria teológica, acesso à plataforma, acesso ao credencial de aluno que dá desconto até no cinema, certificação no final, tudo isso e muito mais, pagando apenas 12 parcelas, 12 mensalidades, e o valor é só R$ 179. Clique no link que está disponível aqui e venha crescer na fé junto com a gente. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.